Você vai ver ali. Deixa eu pôr o óculos. Velha. Epa, isso aí, tamo tamo ao vivaço aí, já tô vendo ali, tamo ao vivaço. O nosso amigo aqui, o nosso companheiro aqui, o nosso convidado especial aqui, já viu, tá tudo bonitão, né? Tá Pô, pessoal, vamos que vamos. Voltando aí mais uma semana com o Sampa Clipping, né? O número 6, ó que legal, cara. Semana passada não tivemos, né? Tivemos alguns probleminhas. Depois de carnaval, cara, é um problema, ninguém quer fazer nada. Antes era por causa do carnaval, aí porque passou o carnaval. Agora veio aqui Páscoa e por aí vai. Mas tá tudo, tá valendo, é coisa de Brasil. Pô, velho, você que tá aí chegando aí na parada aí, desde já quero agradecer, né, a todo mundo que tá curtindo sempre aí o podcast, né? O Sampa Clip tem a versão de rádio, pela MKK Web Rádio, que rola também na segundona, hoje tem, né? Às 9 da noite pela MKK Web Rádio. E agora, nesse formato aí, o podcast, né? Que a onda agora é podcast, então, poxa, não dá, né? E a ideia desse podcast, quando eu tava conversando com a minha mulher, falando assim, pô, fazer um podcast. A gente tem o podcast da Arolística. Eu falei, eu quero fazer um podcast com música, tudo. Mas eu quero fazer um podcast, eu quero trazer todos os meus brothers das antigas, quero resgatar um monte de gente, cara. Eu falei, por quê? Foi o que eu falei pro Luiz Domingues, cara. São pessoas que marcaram a minha infância, marcaram a minha vida, cara, entendeu? E esse cara que tá aqui hoje, ele também faz parte da história, né, da minha vida, cara. São pessoas que eu considero, porque com certeza algum legado eles deixaram, né, pra gente prosseguir. Estamos falando da época de rock, a gente vai estar falando a respeito, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então, assim, são pessoas que eu tenho um carinho pra caramba, né, meu? Porque são pessoas que eu posso falar assim que, e parece que não, mas é verdade, são pessoas que às vezes você, indiretamente, elas salvam você de certas coisas. Como assim? Depois eu vou explicar, porque você é aborrecente, né, meu? Ainda mais naquela época da década de 80, né, meu? As loucuras e tudo mais. Então, você sempre segue alguns caminhos para você se encontrar até profissionalmente, musicalmente falando, e por aí vai. Mas falando aí do Sampa Clipping, você que está aí chegando agora aí no canal do YouTube, dá aquele seu curtir, né? Põe aí para compartilhar, para obter as notificações aí no sininho, tá? Isso é muito importante, galera, tá bom? E você pode se tornar membro, ficar à vontade aí, compartilha pra galera. Toda semana, segunda-feira, a partir das 5 da tarde, aí um bate-papo bem bacana, sempre com não só músicos, mas a gente vai trazer também gente do cinema, gente do teatro. É arte, meu. Arte, música, tá? Vamos falar, vamos aprender. Eu aprendo pra caramba, você também aprende, fica todo mundo feliz aqui, né, cara? Pra falar coisa bacana, né? Então você já faz essa parada aí. Outra coisa, o Sampa Clipping, depois que termina aí à noite, lá para umas 11 da noite, meia-noite, já entra no Spotify. Aí você pode ouvir o áudio aí a hora que você quiser. Tem gente que gosta de ouvir o Spotify no carro e não sei o que, é legal, né? E o dia que você quiser, pá, tá na praia, tá, pô, deixa eu ouvir lá, né? E além disso, também a gente tá colocando agora, vai ser uma bateria de podcasts pela MKK TV. Se você não conhece, no www.mkkwebtv.com.br, que fez agora 8 anos exatamente no Dia das Mulheres. 8 de março fez 8 anos aí da TV. E a novidade é que a gente está pela plataforma Soul TV. O pessoal conhece lá o Pluto e tudo mais. A Soul TV faz o mesmo processo para mais de 179 países. Olha que legal. O que você precisa fazer? Você tem que ter um televisor, uma Smart TV das marcas LG ou Samsung. Ó, que legal. Aí você vai lá no Google Play, baixa o aplicativo Soul TV. Procura lá, canal 97 MKK TV. Videoclipes. Bastante videoclipe de bandas independentes. Essa é a ideia da TV. Então lá você vai ter desde metal, pop, rock e por aí vai. E além disso, tem uma programação filosófica, esotérica e holística. Então, meu, é pra você curtir coisa bacana, entendeu? Se você ficar perdendo tempo aí com os canais abertos, tem nada a ver, cara. Pô, vai lá, dá dessa força e vai, né, culturalmente falando, você vai curtir pra caramba.
Acho que já falei pra caramba, né? E eu tô preparando o nosso convidado aqui, ele tá relaxando, já tomou um escão aqui, já... né? E deixa eu ver, eu não posso deixar de falar nada, né? Que depois o pessoal puxa minha orelha. Pô, você esqueceu de falar isso no início, né? Já falei pra curtir de novo, né? E hoje, uma coisa que eu não gosto de falar de coisas tristes, né? Mas eu vou aproveitar o ensejo, porque isso vai ficar registrado aqui. Infelizmente perdemos aí, né? Mais um músico aí, né? O Caniço, baixista aí dos Raimundos, infelizmente veio, né, a falecer hoje, nos deixar. E a gente tá aí desejando os nossos sentimentos a toda a família, a toda a banda e a toda a galera do rock and roll que curte aí, né? Os Raimundos, principalmente o Caniço, que está envolvido com uma porrada de projetos de rock, né? Mas pode ter certeza que toda essa galera aí, a gente vai acabar se encontrando uma hora e vai estar todo mundo fazendo um som junto. Isso é o que importa. Beleza? Pô, hoje eu tô com um cara aqui, bicho. Esse cara... Você fala de Dalan Júnior, cara. Pô, Dalan Júnior não tem como você não falar do rock, cara. Né? Falar de rock, o rock paulistano mesmo, o rock de São Paulo, cara. É Dalan Júnior, bicho. Não adianta. Lógico, teve outros eventos, beleza, mas é a Praça do Rock, cara. A Praça do Rock. Né? E tinha até né, eu lembro, a Praça é Nossa, né? Depois eles lançaram a Praça é Nossa, não é nossa, porque tem uns burburinhos, vocês vão saber. E eu tô com esse cara que ele já veio, olha, como passa, hein, Dalan? Já fazem 9 anos que ele teve aqui em MKK, ainda era na outra sede. Foi trocamos uma ideia bacana, que também participou o Barbieri, que também fez parte da praça, apresentou, a gente vai estar falando a respeito. Esse cara aqui, pô, além de falar da Praça do Rock, eu conheci na realidade em cima do palco, com a banda Antro, que eu achava do caramba, bicho. Puta merda. Eu queria ser igual o guitarrista dele, né? Um Tarcísio, cabelão, lindo. Eu falei, puta, eu quero ser igual esse cara. Eu queria ser igual o Rubão. Pô, eu quero ser igual o Rubão. É verdade, cara. Eu falava isso pro Rubão. Pô, mas agora você é igual o Marcão. Agora eu sou igual o Marcão, igual né? Marcão, pô. Pô, não, esses são caras que me influenciaram. E quanta gente agora não quer ser igual o Marcão. É verdade, né, cara? Pô, Dalan Júnior. Cara, eu quero agradecer, cara, pelo carinho de você estar aqui de novo. Tô feliz pra caramba. Fiquei muito feliz também quando veio o Luiz Domingues, e você nem se fala, cara. Nossa, parece que é uma continuidade. É uma continuidade, cara. Coisa, Luiz, eu, Pô, você. Tem e muitos outros mais, né, que a gente vai estar até relembrando aqui, né, cara? Aí, de repente. Puta, né? cara. E eu tava aí, esses dias eu tava até, não sei quem foi que falou, tava falando do Calanca, eu cruzei com o Calanca, não sei o quê. Pô, puta merda, meu. Cruzei com o Calanca, não tem como, é só história, é só história, né, meu? Porque o cara tem história pra contar, né, cara? Nossa, histórias que né, cara? E outro cara importantíssimo também, né, cara, pro rock nacional. Não vou falar no rock nacional, vou falar geral, né, cara? O Calanca, ele é um mito. Pra mim ele é um mito. Ele ajudou e ajuda tanta gente, né, cara? Como eu disse há alguns dias aí, um bate-papo de poucas horas. Sim. Com o Calanca. Não, você tá enciclopédia, você falou tudo. E aprendendo muita coisa que. É verdade, cara. Que, enfim, né? Que tá passando desapercebido por você, mas o Calanca ele tem tem tudo na mão, cara. Ele é o cara. Mas vamos falar, lembrar algumas coisas, umas trajetórias, vamos falar também da associação aí, que essa associação maravilhosa que você está cuidando, a Cultural do Rock, vamos falar bastante de como, mas vamos lá atrás. Pô, Dalan, agora eu quero saber da tua vida antes antes que eu te conheci, né, cara? Você veio de família de músicos, como é que foi? O lance que rolou na faculdade, o que você fez faculdade, não fez? Como é que foi? Quando você começou a tocar? Vamos lá, agora, que essa parte eu não sei, então agora a gente vai saber. Bom, vamos lá, então. Na verdade, a música, ela é herança do meu avô, por parte de mãe, né? Entendi. O meu avô, ele era cantor de seresta, da época de Orlando Silva, Silvio Caldas. Só coisa boa. Silvio Caldas não saía da minha casa.
É mesmo? Era uma coisa engraçada. Olha que legal. E eu tinha uma certa... repulsa. Não sei, eu era pequenininho, mas eu tinha uma antipatia pelo Silvio Caldas, né? Até o dia que ele se despediu, aí tudo bem. Olha que louco, velho. Mas, meu avô, ele era cantor, né? Da época da Seresta, e essa coisa foi me influenciando. Eu tinha um primo mais velho que, com 9 anos, eu frequentava os ensaios da banda dele, que eu acredito... Isso é que final dos anos 70? Não, anos 60. 60. Meados de 60, tá. Eu não devia ter entregado. Não, mas aqui, tudo bem. Mas dinossauro é dinossauro, não tem como esconder. Então, e esse meu primo, eu acredito ter sido a primeira banda de rock que fazia cover de Beatles aqui no Brasil, em São Paulo. Que legal, cara. Participavam de programas e tal. E eu convivia naquele meio, né? Então, sobrou uma guitarra, você vai lá, pega um pouquinho. Eu já tinha ganho um violão da Delvecchio, que meu avô... O velho Delvecchio. Meu avô era amigo do Delvecchio. Delvecchio, cara. Que jogava snooker, carambola, tá? Eles tinham uma amizade, assim, até por meu avô ter sido músico, né? E enfim... E eu fui buscar esse violão lá na Delvecchio. Tenho até hoje um violão. Ele é pequenininho, ele é menor do que um violão convencional. Que né? legal, cara. Mas... E foi aí que eu comecei, né? Era pegar o meu violão, cantava Help, sentava na bateria do grupo do meu primo, aprendia a tocar um pouco de cada instrumento, né? E a música entrou por aí. Né? Caramba. Aí resolvi, chegou uma época, eu falei, vou montar minha banda de rock e vou superar o meu primo. Vou superar o teu... É legal, isso que é legal, né, cara? E aí foi acontecer, as coisas foram acontecendo, né? Uma banda que foi criada bem no estilo da garagem, como todas, né? Caramba. E aí começamos a participar de festivais, Festival do Tênis Clube Paulista, essa coisa. Olha. Aí, né, a banda foi tomando uma tomando... projeçãozinha e ficou assim no cenário, né, de certa forma. Porque naquela época tinha muita gente boa, né? Tinha... Putz, você pegou uma fase Som fortíssima. Fortíssimo. Tinha o Terreno Baldio, tinha o Tutti Frutti, verdade. O próprio Made in Brasil. Enfim. E a gente fazia parte do segundo escalão, mas tocava bastante. Porque os espaços, né? Eram bem, assim, apareciam. Nessa época você fazia só Beatles ou fazia outros? Não. Que vier. O antro eu já parti pro som autoral. Ah, tá, com antro autoral, entendi. A gente já saiu... Mas antes você fazia só cover, só Beatles, cover só de Beatles ou de outras bandas? Não, antes eu era muito criança, Marcão. Você era muito criança? Então eu fazia o cover de Beatles pra família. Pra família, entendi. Mas fui aprendendo assim, né? Então... Pô, começou bem pra caramba. Dizer que a minha escola... Aí, foi Beatles, né? Beatles. Hoje foi até uma homenagem, sem querer. Então é isso. E o antro veio rolar, você já estava com quantos anos? Quando o antro rolou, eu acho que eu tinha já 16 anos. Fase da aborrecência, né? Aí começa a aborrecência. Aí você começa a incomodar a família. Né? A família e a vizinhança. Né? Aquela garagem da minha casa era... E você sempre foi da região ali da Aclimação ou nada a ver? Sempre foi da Aclimação. Sempre morei na Aclimação. Entendi. Da Aclimação, Cambuci, né? Aclimação, Ipiranga, isso. São todos Vila Mariana, todos bairros vizinhos, né? E são bairros também, né? Muito ligados ao rock. Eu tenho muitos amigos hoje na Pompeia, por exemplo. Então a Pompeia é a Seattle do rock, né? Os caras que moram na Pompeia, eles acham que eles são os donos do rock. Mas vem cá, isso que você tocou, esse assunto é legal. Eu quero saber, existia uma treta, falando que as bandas eram... Não, é tudo da Pompeia, os melhores nasceram na Pompeia. Não era necessariamente, mas existia essa treta. Não. Para você ver, Rita Lee é de Vila Mariana. Vila Mariana, Rita Lee de Vila Mariana. É que os músicos de Vila Mariana, às vezes, tocavam com o músico da Pompeia, que tocavam com Aclimação. Então tinha essa coisa. Mas criou-se essa coisa da Pompeia por conta de Mutantes. Né? É verdade. Mutantes, eu acho que originou tudo isso. Aí veio Tutti Frutti, Carlini. Sim. A própria Rita estava com eles, e enfim.
E o Maiden, né? E o Maiden, Brasil. O Maiden Brasil é uma banda que não dá para deixar de citar, não, porque com certeza. Eles foram os caras e até hoje seguram aquela coisa do rock de verdade. Sim, né? sim, rock de verdade. De verdade, Marcão. É o rock de verdade, é verdade. Para bom entendedor, né? Fica a mensagem. Nós já conversamos sobre isso. Fica a mensagem. Pô, cara, e deixa eu falar, você aí, 16 anos, a primeira banda foi o Antro, já com a Antro. Foi o Antro. Caramba, e aí com o Tarcisão... Antro com TH, né? Porque a gente teve que TH. quebrar um pouco o gelo, né? Porque Antro era um nome muito pesado. Né? E com TH parece que a gente dá uma sofisticada na coisa. Eu lembro, é verdade, cara. E aí o time era o Tarcisão... o time era o Tarcísio na guitarra, eu no baixo, o Cássio Leite Vieira, que o Cássio era o baterista, que hoje ele mora na Argentina. Olha. Jornalista da Folha também. Escreve, sim. E Pedro Paulo no teclado, depois o Mauro no vocal, e depois entrou a Tina e o Pardal de vocais. O Mauro saiu, mas depois o Mauro voltou. Então o Antro sempre também foi aquela famíliazinha eu tô ligado. Aclimação. Agora me fala uma coisa, eu tô falando do Antro que eu conheci, né? Vocês fazem uma puta mistureba. Eu conheço muito o Antro da fase instrumental. Sim. Fase instrumental, e vocês misturavam um pouco de jazz rock, um pouco de progressivo. Na verdade, o Antro, ele assim, eu queria saber de onde vinham essas ideias, cara. Era um pouco de cada um. Informação. Era um pouco de cada um. Eu tinha uma influência de Beatles e mais um pouco de hard rock, né? Porque depois de passar pela fase Beatles, a gente conheceu Alice Cooper, Deep Purple, Led Zeppelin. Sim, aí eu já estava com o pezão lá no hard rock. No hard rock. O nosso vocalista tinha assim uma preferência muito grande pelo rock progressivo do Yes, de Genesis. Entendi. Né? Mais frágil, mais aquelas coisas. O Tarcísio era um músico incrível. Meu Deus. Ó, eu tô vendo naquela época, ele já era um cara que chamava muita atenção. O Tarcísio era um músico incrível, assim, um guitarrista incrível, e ele já tinha mais aquela coisa de um pouco de MPB, ele tinha um pouco de tudo. Mais sofisticado. Mais jazzista, isso, pouco. Isso, né? Ele tinha, dava pra Pedro ver. Paulo era o John Lord encanado. Ele procurava naquele tecladinho dele, que era mais um Atma do que um Hammond. Mas ele procurava tocar o Hammond no Atma. Que legal, cara. Do caramba, né, bicho? Mas tirava um puta som. A gente conseguia se virar. Eu lembro na época os equipamentos, né, cara? Nada. Puta, agora falar de equipamentos, valvuladão de verdade, né? Os Palmer, Giannini. Sim. Você tinha um Rickenbacker, não era? Rickenbacker. Eu lembro. Eu toquei com o Rickenbacker. Até hoje você usa, cara. Eu só não uso muito porque ele é um pouco pesado já, né? Mas então eu tenho um outro baixo de referência, que é um Jaguar, né? Que faz esse meio de campo para eu poder sustentar ele aqui na coluna e não ter problema. Olha que legal, Dala. Só pra gente continuar o nosso papo aqui, eu vou aproveitar o ensejo aqui, mandar um abraço pra uma galera, que tem uma galera bem especial que tá aqui, né? O Celso Meirelles está mandando boa tarde. Opa, Celso, a Gigi Jardim também está mandando um abração. Querida. Olha só aqui, o Salaberry, Roberto Salaberry, Betão. Cara, que legal, bicho. Betão que está lançando um trabalho incrível. Muito bacana, né? Cara. Bem feito, tá falando lá do estúdio. Meu, que história, é demais, né? Dia 5 de abril a gente vai ter o lançamento. Cara. No Souza Lima. No Souza Lima. No auditório do Souza Lima, ele vai lançar o livro dele, que é uma... esse livro... Não, e eu acho legal que o Betão, o que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito, né, cara? Você entendeu, cara? Ele faz bem feito. Ele vai entrar na nossa história lá na frente. Vai entrar, já ele vai entrar. Não tem como o Betão não entrar, né, meu, nessa história. Ó. Porque a Praça do Rock tem pai, padrinho... É verdade, cara. E também a gente vai estar falando... Aí depois, até me deram um toque aqui, deixa eu ver aqui. Eu vi alguma coisa aqui de um evento aqui, pra gente não esquecer aqui, depois você me lembra, tá, Dalan?
Eu vou ver aqui direitinho. Depois vamos falar do tributo aí do Santa Gangue. Sim, isso aí. Foi a Gigi Jardim que mandou pra gente não esquecer. A gente não vai esquecer, não. Então, legal. Vamos voltar lá pro antro, né, cara? E aí, o que eu acho legal é que nessa época aí, os ensaios rolavam tudo nas garagens, né, meu? Era tudo alto pra caramba, as garagens. Você ensaiava em garagem também ou no estúdio? A gente ensaiava na minha garagem. Tudo começou na minha garagem. E, bom, aí a coisa começou a incomodar a vizinhança, mas tudo bem. A minha família nunca teve problema com vizinhança. Não teve problema. Sabe? Meus pais eram assim, a vizinhança tá reclamando, eles que se mudam. Ele que se muda, entendi. Então o rock era bem-vindo em casa, né? Pô, minha mãe ouvia Scorpions. Legal, então, quer dizer, legal. Outra cabeça, né, cara? Tinha uma outra visão. Mas aí eu mudei, né? Eu mudei para um apartamento na Avenida Lins de Vasconcelos, na Canção. E... Era lá perto do Cambuci, né? Do Jornal Cambuci. E o antro ficou sem lugar para ensaiar. O Tarcísio pegou e levou pro apartamento dele. Que show! Aí a gente ensaiava no segundo andar. Caramba! Entendeu? E, pô... E aí, cara, zelador enchendo o saco, pessoal. Na boa, todo mundo levou na boa. Parece que o nosso ensaio... Né? Que engraçado, né, cara? Hoje, assim, tinha loja, tinha aqueles chatinhos, os percalços, os lances da época. Mas era tudo diferente de hoje, assim, até nisso, cara. Eu acho sim. Mas assim. E olha, eu vou falar, isso porque era uma ditadura, vivíamos na época de ditadura, mas não, né? A gente vivia, não digo uma ditadura, mas uma sequela. Uma sequela, isso, bem colocado, né? Isso. Agora, o que acontecia? Hoje, por exemplo, você vai montar uma banda de rock. O que você tem de facilidade de estúdios profissionais? É verdade. Onde você entra, ensaia de madrugada, ensaia de manhã. É verdade. Ensaia de domingo, ensaia de terça. Quer dizer, é verdade. Você vai na Teodoro Sampaio, você tem um estúdio onde você tem o equipamento que você precisa. É diferente, entendeu? Né, cara? Quando você não entra no estúdio, faz um ensaio palco, né? Que você já faz um ensaio um palco mesmo. Então, a performance, toda aquela coisa que envolve o rock, né? Quando você tem uma facilidade dessa. Então, cara... A gente não tinha. Você tá falando de ensaio, eu até falei isso aqui com o Luiz Domingues, cara. Porque eu tenho... Hoje eu vejo de uma maneira assim, a gente tá falando de estúdio, realmente tem todos os estúdios, o pessoal vai ensaiar. Mas antigamente o pessoal gostava mesmo de ensaiar. Hoje eu vejo que a galera não gosta de ensaiar. Você fala, até rola os ensaios, mas os ensaios é tipo assim... Os caras vão se ver só lá na hora lá do ensaio. Cada um manda a sua música via internet. Já tira a música aí, resolve. Mudou. Se chegar pro cara e falar assim, ó, é um ensaio por semana, por exemplo, o cara fala, pra mim não dá. O outro já fala, exato. Antigamente você tinha tesão de carregar amplificador, de carregar, de montar. Sim, o ensaio era um mini show. Né? Aí chegavam os amigos, as garotas que ficavam. Cara. Depois ia pro boteco tomar uma. Não, sim. Puta, claro. A coisa é a magia do negócio. A coisa tinha um pouco mais de efervescência, assim, o dia do ensaio era um dia sagrado. Era sagrado, cara. Você trabalhava. Hoje parece que o ensaio se tornou uma coisa para alguns músicos, uma coisa meio enfadonha, né? Que não. Todo mundo corre um pouco de ensaio, porque facilitou demais, né? Você faz na tua casa e manda para é tudo no U-Rack, né? E aí perde essa essência do abraço, do aperto de mão, do olhar, sim. Da cusparada mesmo, no microfone ali, o outro o calor do pau. E pifa o ampli, fazia aquela coisa. Cara, que saudade disso. E eu lembro, cara, que principalmente naquela... Eu morava no Ipiranga nessa época aí, né? Ipiranga tinha banda pra caramba, banda de baile pra caramba ensaiando ali no Ipiranga, as bandas de baile. No Cambuci tinha uma ferrada, uma fodida, uma banda ali, de baile. Que tinha um ônibus que ficava paradão direto ali. Eu não vou lembrar o nome da... no Cambuci... Eu sei. Você sabe. Que banda que você tá falando. Pô, eu passava lá... Dinho Show. É isso mesmo. Ficava aquele puta busão lá dos caras. Dinho Show e Santa Cruz. Isso aí, cara. É isso mesmo, cara. Que era a efervescência da parada. E olha, mas a música, assim, ela tinha um espaço diferente em tudo. Em tudo, né? Sabe? Cada bairro tinha sua música, tinha suas bandas,
Entendeu? Então, é uma difícil, outra, viu, Marcão? A gente vive uma outra época, a gente está se readaptando. Sim, sim, né? sim. E a molecada, infelizmente, não passou por aquilo, né? Que era mais caloroso, era mais... Até para aprender a música, tudo, era outra parada, né, cara? Para você ter um instrumento. Hoje você tem um instrumento fácil. Pois é. Hoje você aprende música fácil na internet. Qualquer YouTube resolve. O cara quer saber 2, 3 notas, ele já fala que é músico. Sim. Então é por aí você entendeu? Então é assim que mudou tudo, até nisso, né? Simplificou, a música simplificou. Né? Eu brinco eu falo que os músicos de hoje vão na padaria como se fosse pedir pãozinho. Eu ouvi 2 pãozinhos, que é o dó e o ré, né? Os 3 é o mi e vão aumentando. Os caras acham que é assim. Que hoje, na verdade, os grandes produtores, eles pegam um trabalho de uma molecada que muitas vezes foi constituído naquele esquema de garagem, né? Então eles pegam o trabalho e eles vão limando. Vão tirando coisas para tornar o quê? A coisa mais acessível ao quê? Ao ouvido. Mais fácil, mais chiclete, aquela coisa que você tá sempre cantando, sim. E acabou aquela coisa de riffs de guitarra, de convenções. Não, né? Você colocar, hoje você entrar no estúdio, aí depende do produtor, se colocar um solo de guitarra, o cara olha pra tocar e fala, mano, você tá louco? Você tá falando, que mundo que você tá? Você tá postando corrida com quem? Que mundo que você tá, né, cara? Porque não pode, cara. Não pode, você entendeu? E a gente vê hoje, né, pelo menos hoje, a gente tem tantos guitarristas virtuosos, baixistas, guitarristas, que aliás chega a ser até chato. Às vezes eu acho até chato. É muita fritação que eu falo, cara. Primeiro que eu não consigo fazer muita fritação que os caras fazem, né? Não é minha praia. Eu gosto da coisa mais, sou mais das antigas, né? Aquele solo mais, mais harmônico. Mas os caras falam, meu Deus, daqui a pouco a velocidade da luz para eles é pouco. Nossa. É uma corrida. Né, cara? Parece até um autorama musical quando você dispara, né? Cara, porque veio uma geração depois, foi até anos 90 pra cá, então até hoje, e cada vez mais rápido. Você vê os caras mais fritando cada vez mais, e você. E a música em si, né, o Dalan? Falando agora não só do rock, né? A música em geral, ela tomou um outro caminho, né? Que a gente, às vezes, a gente até fica doente na forma de dizer, na hora de ouvir. A gente fala, caramba, a gente já torna-se até pessoas radicais, mas não é. É porque a música pra gente era. A música simplificou demais. Né? E virou algo totalmente descartável, né, cara? Totalmente. Hoje, ó, que nem você me trouxe aqui 2 CDs. Eu sei que eu vou pegar esse CD aqui, vou colocar, né? Abrir uma latinha de cerveja, pôr um fonezinho de ouvido e curtir. Hoje o cara, se ele pega o teu CD, ele vai pôr a primeira. Ah, não. Já muda. O cara já muda. Sim. Ele não vai ouvir. Aí ele vai ver alguma coisa que ele achou um pouquinho diferente, aí algum vocal. Ele vai ouvir. É assim, a música tá assim, cara. Que ele já se habituou, é o produto descartável. É muito ruim, cara. É o produto isso, descartável. Cara. E infelizmente é isso. E no rock, né? O rock ele foi sofrendo mutações, né? Onde a coisa mais importante do rock, a meu ver, é o riff. Com certeza, cara. Dá pra gente ficar aqui um programa só falando de riffs aqui. Marcão, quando você ouvir aquele riff de Smoke on Water, que eu acho que só perde pro riff de Satisfaction, em termos de riffs tocaram muito. Sim. Entendeu? Aquilo é uma coisa que quando... Tudo bem, a música, ela sofre transformações. Sim, lógico. Mas quando você ouve aquela coisa, aquele riff, ele ainda pulsa. Não. Né? Ele ainda bate. É algo eterno, cara. Eterno. É algo bíblico. Vamos colocar até nesse... você falou esses riffs, né? E por aí vai. Cocaine, tantas outras. Claro. Nossa. e era uma coisa simples até. Se você for sim. Mas objetivo pra caramba, né? Era simples, a história mas que mexia. Conta. Mas tem uma história. Mexia, né, com alguma coisa. Tem uma história. Né? Aquela combinação de sons dos riffs e tal. Tem uma história e tem a poesia musical ali, né? E o rock, ele foi andando. Eu costumo falar que, assim,
quando você ouve um rock mais atual, que é considerado mais atual, porque eu acho que o rock ele não nasceu para ser atual ou antigo. É verdade. Né? Quando você ouve alguma coisa, você fala, pô, mas eu pelo menos falo, isso não é rock, não é guitarra, isso é uma guitarrada. Guitarrada, né? A guitarra que devia estar desenhando, fazendo, entendeu? Empolgando. Ela perdeu esse valor, né? Ela passou a ser até um instrumento, de certa forma, melódico percussivo. Ela acompanha mais percussão do que a guitarrada. Eu chamo de guitarrada. Não, mas é verdade o que você falou. É verdade, concordo. E me fala uma coisa, vamos voltar lá pro antro. Vocês chegaram a gravar alguma coisa na época? Não, que isso. Pô, isso que eu acho uma sacanagem. Eu tô falando isso que eu lembrei, não sei por que me veio a capa agora do Ave de Veludo, cara. O Ave já eu lembro que gravaram, mas eu não sei por que eu associei a vocês, nem sei por quê. Lá na frente você vai falar da Praça do Rock, o Ave de Veludo, ele tem né, boa parte. Eu acho que foi isso. Da história que ligada associei, à Praça do nossa, Rock. Veio a imagem. O Ave de Veludo, na época, eles já tinham uma outra visão, né? O antro, ele só queria saber de tocar. Puta, que então, pena, a gente fazia aquela coisa do Tênis Clube Paulista, que era um festival de rock, e o antro caiu nas graças do produtor do festival e tocava por lá a maioria das vezes. Aí ia tocar no A Ponto, que era em Santo Amaro, lá em Brooklyn. Sim. E tocava em teatros, né? Teatro da Praça, que eu acho que era aqui, né? O Teatro da Praça. Eu acho que era aqui nessa região aqui onde você está. Eu acho que é aqui atrás. Teatro da Praça. Acho que era aqui atrás. Se eu não me engano, era Rua das Palmeiras o endereço do Teatro da Praça. Então tá aqui. Que depois ele mudou de nome, né? O Faustão fazia programa do... porque a Rádio Globo foi aqui, né? A Rádio Globo e o Faustão fazia programa de rádio nesse teatro. Ele fazia um programa de rádio ao vivo no teatro. Olha que legal. Que era o Teatro da Praça, que mudou de nome. Hoje eu não consigo lembrar, né? Os neurônios não me permitem lembrar. Pô, cara, mas nem depois... Vocês não falaram, puta, gravar aquele som... O Dalan... O Dalan, não, estou falando o Calanca, cara, eu nunca... Pô, você sabe que a gente nunca teve essa coisa muito com a gravação. O antro, ele na verdade, ele teve 2 participações em estúdio profissional de gravação. Olha. Que foi lá no Guidon. Os estúdios Guidon, cara. Você tá vendo como a gente é bairrista? Caramba, não, total. Entendeu? A gente não vinha gravar na Teodoro Sampaio, ia gravar no Guidon. Guidon, é verdade. Que era um puta estúdio. Puta estúdio. Então, nós fizemos algumas coisas, gravamos algumas coisas que, putz, com o tempo, gravava em fita de acetato mesmo. Sim. Não tinha esse recurso do digital. Não é digital. Mas também dizem os caras que ouvem muito rock, que o rock no acetato ele tinha uma outra qualidade. Concordo. Que depois que ele passou a ser digitalizado. Eu não vejo muita diferença, viu, Marcão? Não, tem. Eu acho que a quentura da parada é diferente. Né? É diferente. A válvula é outra coisa, né, cara? Claro, Tudo que é de válvula não tem comparação, né, cara? E aí, pô, eu falo, né, pra gente fechar esse lance do antro, que eu acho um desperdício não ter. Porque era muito boa a banda, cara. Era muito boa. Mas assim, as músicas eram o antro ele teve várias oportunidades de estar gravando, de estar entrando em coletâneas. Mas o antro ele tinha uma personalidade diferente. O negócio do antro era tocar. Era tocar, cara. Era tocar ao vivo. Puta, que loucura. Enfim. Cara. E aí também depois você paralelamente empresário, aí você inventa a porra da Praça do Rock. Pô, aí, né, meu? Aí você se engaja já no era uma outra parada. Né? Eu não podia, assim... eu tinha uma banda de rock que era o antro. Então eu não podia fazer aquela coisa de estar favorecendo sempre o antro dentro da praça. Sim. O antro tocou muito pouco. Eu sei o que você está falando, porque aqui na rádio, a rádio tem 12 anos. Eu mal toco música minha aqui na rádio. O povo não acredita. Fala, cara, mas a rádio é sua. Eu falei, cara, eu não toco as minhas músicas. É muito raro.
Pessoal, mas é errado. Eu falei, cara, eu divulgo todo mundo, mas eu não toco minha música. Por causa disso. O antro... Porque achar que eu estou beneficiando, não sei, eu não sinto, não sei, eticamente falando, eu me sinto mal. Tocou muito cara. pouco na Praça do Rock. Que é uma besteira. Tocou na inauguração, né, que foi a inauguração foi uma coisa muito louca. Foi muito na raça, foi uma coisa... E deu super certo. E deu certo, né, cara? Deu super certo. Foi a primeira edição da Praça do Rock. Foi 80 o quê? 82? 81 ou 82? 83. 83, né? 83. Caramba. A Praça do Rock ela durou só 3 anos. Foi. Que foi uma pena, cara. De 83 a 86. Porque a ideia foi genial. Antes da gente chegar nessa parte da Praça do Rock, você, logicamente, você é da tua fase, você curtiu bastante festivais. Tinha uns festivais, Águas Claras. Sim, né? sim. É mais da tua época. Você chegou a frequentar... Iacanga, né? Esses festivais. Que, aliás, falaram até que na concha acústica da Aclimação, o Mutantes chegou a fazer lá, parece. Não, isso é lenda. Mas é lenda? É lenda. É lenda. E depois isso é muito bom. Que os caras e a Rita Lee pegaram um barquinho e ficaram navegando pelo lago da... Isso é lenda. Ah, tá vendo? Eu adoro esses papos, cara. Isso é lenda. É lenda de boteco, Você né, pode cara? falar com todo o pessoal da Aclimação. A Aclimação tem muita gente, né, que participou do movimento, o próprio baterista Gel Fernandes. Hoje, O Gel Fernandes, o hoje Rádio do Rádio Táxi. Táxi, É, mas Rádio que Táxi, tocou É verdade, com o planeta planeta do inteiro. rock. É verdade, cara. Entendeu? E eles podem até confirmar isso. Que Essa loucura. história dos Mutantes É tudo papo furado. no Parque da Aclimação é lenda. Olha só aqui, o nosso amigo Luiz Domingues, ele falou assim, ó, Dalan Marco, o Teatro da Praça ficava na Rua Apa, aqui na Rua Apa. Na Rua Apa! Ó como é bom, né? Ter Você as nossas tem uma enciclopédias. Pra ajudar, Pô, Luiz, obrigado. Ó, e nos anos 70, ele escreveu legal, nos anos 70, depois mudou o nome para Teatro Pimpão. Caramba, ele deu toda a informação aqui, cara. Onde de fato aconteceu o programa Balancê. Ah, o Balancê, verdade, do Faustão. Na Rádio Globo, apresentado pelo Faustão, é verdade. Nossa, olha, aê, Luiz Domingos na cara. Pô, chama ele aqui, vai. Deixa eu ver. Tô com uma ideia bacana. Ele vai voltar. Luiz gente finíssima, incrível, cara. incrível. Um amor de pessoa. Inclusive, esse teatro da praça, eu conheci no Teatro da Praça, eu conheci o Rubão, que trabalhou aqui na rádio. Rubão, eu conheci ele no Teatro da Praça. Fazíamos uma dobradinha no Teatro da Praça, Antro e Santa Gangue. Você vê Santa as duas Gangue, bandas que eu acabei participando. Você acabou participando. E nós fizemos uma dobradinha e foi onde eu conheci o Rubão, fantástico. Que caramba. O Rubão, o Dedé, Sim. era aquele time da Santa Gangue que era legal. muito O legal. Bom ficou com a gente aqui 8 anos, cara. Pô, o programa dele era demais. outro Ele era que- demais, a gente ficava altas ideias. Que dava tá tudo. deixando muita saudade. O que a gente estava falando antes aí nos bastidores, né, cara? Muita gente bacana, a gente perdeu da época aí, Pois mas, é. né, cara, mas. Vamos falar de. Vamos pra lá, vai. Vamos pra frente, vamos pra frente. Beleza. E por isso que eu quis. Agora vamos voltar já pro final do ano. Que esse papo, então, é tudo em paia, né? Tudo mentira. Não, Paia é da nossa época. Ô, você é paiudo, hein? Você... Paiudo, faz tempo que eu não ouvi isso. Paiudo, olha que eu lembrei, O cara. Paiudo tá falando groselha. Tá falando groselha. Pô, que legal. E vamos lá. Aí, ô Dalan, falando da praça, como que foi esse start aí de você, pô, de pintar a praça? Como é que foi o início, a ideia? Como surgiu isso, cara? Na época a gente tinha muito pouca informação do que vinha de fora. Uma das coisas, alguns canais que tinham programas especializados Sim, de rock, de rock. tipo a Cultura tinha um programa, a Globo tinha um programa que era com o Big Boy. E depois com outros caras apresentando. A gente via aqueles festivais ao vivo, entendeu? Onde participava de Purple, Black Sabbath, aquelas coisas, né? E, pô, a gente ficava namorando aquele tipo de coisa, né? Pô, qual que era? A gente tocava em teatro, ou era teatro de colégio, ou teatros pequenos, né? Assim, chegamos a participar de algumas coisas em teatros maiores, tipo Cacilda Becker, Cacilda Becker de o Elis Regina, mas
não deixava Era, de ser era teatro. esse o circuito, né? Aquela coisa do show ao ar livre começou a dar uma coçada, né? Como é que esses caras fazem isso? A gente não tinha. Não tinha, né? E era o sonho, todo mundo tinha, o seu sonho era estar num Woodstock, ter um Woodstock, né? Aí comecei a ouvir e trocar ideia. Preponderante a criação da Praça do Rock, tá o Roberto Salaberry de novo. O cara aparecendo de novo na história. Na área. Né? E ele vai aparecer mais um pouco ainda. o Roberto Salaberry, até então o Betão, né? Betão, né? A gente trocando ideia e tal, vamos fazer alguma coisa ao ar livre, que é um movimento tal. Aí me deu o start, eu falei, a Praça do Rock. Como é que nós vamos fazer isso? Betão, eu acredito que na época ele nem tocava ainda. É mesmo? Era um amigo assim que frequentava a minha casa. Eu acho que ele estava começando a. Que ele tinha o Signos, depois que ele veio com o Signos. Os Signos, né? ele estava Signos. começando com os Signos, com alguma banda e tal. Que era outra puta banda também. Pô, uma banda que tinha assim, um apelo instrumental Puta fantástico. merda, tá né? louco. Bom, aí o Betão conversando com ele e tal, eu acho que a coisa tem que ser baseada no movimento. Né? Que movimento? Eu já tinha uma referência, né, da infância, da Jovem Guarda. Sim. E depois da Tropicália, né, que foram movimentos que Com deram super certeza. certo. Então, vamos colar nesse esquema. Nesse esquema aí, né? Né? Pô, quer dizer, você fala, você criou a Praça do Rock? Não criei nada. Eu só tentei copiar um movimento. Né? E aí, como que se convoca uma Praça do Rock? Como que músicos? A gente não tinha essa coisa de os músicos frequentarem os mesmos lugares e tal. Então o que eu fiz? Eu descolei o endereço de 2 bandas, mais os Signos, né? Que era o do Betão, nós descolamos mais o endereço. Eu mandei carta. Marcão, eu mandei carta. Carta, essa época era. Mandei uma carta pro baixista. Que legal. Entendeu? Do Ave de Veludo. Ave de Veludo. Olha. E mandei uma outra carta pro guitarrista de uma banda chamada. Não era Sol contra Sol, alguma coisa assim. Ih, Marcão, deu branco. Ana Cruza? Não. Ana Cruz. Pô, Marcão. Ana Cruza? Boa, Marcão! Pô, era meu brotherzão, Dario. Guitarrista Dario. Eu mandei uma carta pro Dario. Olha lá, falando. Exatamente. Puta que. Como é bom ter gente que tá com a memória no lugar ainda. Por isso que eu falei no início que vocês marcaram a minha vida pra caramba. Por causa disso. Eu lembro com o maior orgulho, Dario, Ana Cruz. Fizemos um show junto, eles e o. Caramba, é a Chave do Sol, lá no Ipiranga. Sim. No Walter. O Walter era famoso. Era, mas voltando lá. Aí você mandou carta pros caras. Carta pros caras, tal, recebi retorno. Retorno telefônico. Porque aí na carta eu mandava telefone. A gente tinha aquele telefone. E telefone é só a gente. Aquele pretão, né? O pretão. Ligava, né? Pesado, cara. Com fio. Celular, pensa. E-mail. Que é isso, né? Aí. E nesse inteirinho a gente fez amizade com o Roberto Casseb, que era o proprietário do Jornal do Cambuci. Jornal do Cambuci, Aclimação. E ele já tinha alguma coisa assim, uma entrada com prefeitura e tal. O que a gente fez? Vamos fazer a Praça do Rock? Vamos. Meio caminho andado aí. Nós pegamos o Roberto, puta, adorou a ideia. Na época a Mirna era viva, a Mirna do Jornal do Cambuci, uma pessoa fantástica. Eu lembro que tinha umas reuniões lá, legal. E consegui uma liberação no parque através da prefeitura do DEPAV, Departamento de Parques e Áreas Verdes. Foi uma briga. Depois, isso que eu ia falar. Esse nome é estranho, esse nome lembra só briga. A gente ia. Então, e conseguimos o parque e fizemos o lançamento da Praça do Rock junto com o aniversário do Jornal do Cambuci Aclimação. Que legal. Então, ideia foi boa. A gente tinha o espaço e a estrutura de PA.
não tínhamos o palco, nem iluminação. Puta merda. Fizemos na raça, né? Cada um pegou suas lampadinhas que usava nos Entendi, bailes, né? entendi. E vamos, cara, E vamos fazer a iluminação, porque o negócio vai passar, Sim. Vai chegar à noite e a gente não vai ter... Amplificadores e os PAs era tudo nosso. Tudo de Levamos vocês. Duovox, que na época sim. já tinha os Duovox, né, que eram legais. É, hein? legais. A bateria fez um catado desse daqui. Os pinguins da vida. Muita pinguim na vida. E valia a pena. Caramuru, as caramuru. E é isso. A coisa foi feita assim, totalmente na raça. Que legal, cara. Com aquela iluminação incrível que nós conseguimos. E quem apresentou na época foi o... Jairo Celso? Não. O querido Leopoldo Rei. O Leopoldo Rei, cara. Leopoldo Rei, que eu já tinha feito um programa com ele Ele tinha um programa na Rádio Excelsior. Um programa de rock. Sim. Que era gerenciado pelo Maurício Brusley, e tinha um programa de rock em 3 movimentos. Um falava sobre progressivo, que era do Valdir Montanari, né? Valdir Montanari, nossa, é verdade. O outro falava de rock, aquele rock que a gente gostava pra caramba, que era o Leopoldo Rei. E o Kid Vinil já falava de coisas assim mais ligadas ao punk. Então era um programa de 3 segmentos. E eu conheci o Leopoldo lá e convidei, né? Que legal. Ele para participar da bagunça. Da Praça do Rock. Ele topou. Puta, cara, gente fina. Muito gente fina. Uma outra perda irreparável. Com certeza. Recente, triste, né, cara? E aí foi o Leopoldo Rei na primeira. E aí rolava à tarde, né? No domingão à tarde, né? À tarde. E até um certo horário assim da noite. Não se estendia, mas ele ia até o quê? Umas 7 horas, não é 8 horas. Depende muito. Dependia, viu? Né? A primeira já arrumou problema, né? Os vizinhos começam a reclamar. A primeira já arrumou problema. A primeira, assim, acho que a gente chegou a passar de 22 horas. E já arrumou problema, que é aquele problema que depois teve que ir na DEPAF, entendeu? Resolver. Verdade, aquela comissão. Eu lembro disso, cara. Comissão de usuários do Parque da Aclimação. É verdade, cara. Os caras metralhavam pra caramba. E eram chatos, hein? Eram chatos na época. A gente vinha ainda de uma sequela da ditadura. Então, é verdade. Não era fácil. Eu lembro, vira e mexe tinha umas tretas lá. Porque eu era moleque e eu queria estar envolvido. Eu queria fazer qualquer coisa, carregar uma caixa, fazer qualquer coisa. E eu via que tinha umas tretas lá, vira e mexe vinham lá reclamar, pô. E nessa época não tinha. Até tinha os lances dos decibéis, não sei o quê, pô. Tinha, né? Eu lembro que tinha. Chegava a prefeitura lá, os caras lá, não sei o quê. Chegava chiando. Chiando pra caramba, né? Eu lembro. Passava por cada um. E ECAD, que ninguém. ECAD, porra. Pô, ECAD eu achava engraçado, o pessoal tudo num caderninho. Qual é o nome da sua música? Os caras nem sabiam o que era ECAD. E a ECAD, ela vinha pra ela queria te multar por direitos autorais da sua própria música, porque ninguém tinha música registrada, quase. Alguns tinham, claro. Mas ninguém nem sabia. Muita gente nem sabia o que era ECAD, velho. Você entendeu? Falei, ECAD era pra gente que tava, né? Era com gravadora. Quem tem que se preocupar com isso é o Roberto Carlos. Cara. E aí eu lembro dessa parada aí. E aí, beleza. Aí, quem foi as bandas que estrearam? Você falou? Foi os Signos, foi? Signos, o Antro, Ave de Veludo, Ana Cruza. Bem lembrado, Ana Cruza do Dario. Que legal, cara. E aí depois, aí começou a vir depois. Era um domingo por mês? Último domingo do mês. É verdade. Aí depois começou a Abutre, começou esses pessoal ou não? Sim. Com a primeira, nós conquistamos. Eu acho que a primeira foi a que deu maior público. Foi o maior público, né? Caramba. Aquele espaço ele não era um espaço absurdamente grande, mas o Parque da Aclimação ele ficou inteiro tomado. Eu lembro. E naquela frente, só naquela frente do palco da Concha.
estima-se que 5 mil pessoas estavam só naquela frente, fora o que estava pelo parque, né? Porque você via a concha acústica em toda, sim. Em volta de todo aquele lago. O lago. E foi fora que depois os caras começaram a invadir o lago, né? Aí começou a dar problema. Os doidos tudo jogando garrafa. Mas, Marcão, assim, eu tenho assim um certo carinho por essa época e por esse público do rock, porque nós fizemos 3 anos de Praça do Rock. É lógico que o Parque da Aclimação foi a maior parte do tempo, mas depois passaram uma vassoura e jogaram a gente para o Parque de Exposição da Água Funda. Foi. Depois para o Parque do Carmo. Mas, nessas 3 etapas, eu nunca vi um tapa na Praça do Rock. Então, violência zero. Não tinha, cara. E a gente se preocupava. Tinha os doidos lá, que ficavam, mas coisa que em todo lugar tem. Mas não via briga. Não tinha. Entendeu? Não tinha, cara. O máximo que acontecia era alguém ter que sair porque estava com uma garrafa de pinga com mel, pinga com groselha. É verdade. Entendeu? Verdade. E a coisa ia por aí. E aí depois veio só banda boa. Aí eu lembro da Chave também. Então, a Chave. Caramba, Chave do Sol. A Chave do Sol. Era foda. Naquela a Chave época do Sol, ela, assim, eles abraçaram o movimento. Legal. Tanto o Rubão como o Domingues e o Dinola, eles entenderam o que era do movimento. A ideia. O que a maioria das bandas não entendiam. Falavam, por que nós estamos fazendo isso? Mas estamos fazendo. É um festival grande de rock, a gente vai ter visibilidade, muitas pessoas. Sim. Mas só isso, eles só queriam saber de tocar. Sim. Não, mas tinha uma comissão. Bom, você era da comissão. Sim. Entendeu? Não era... A Papum. A Papum, é verdade. Uma pessoa voluntária da comissão. Verdade. Depois apresentou o movimento. Foi verdade. Tem bastante gente ali envolvida. Muita gente envolvida. E querendo fazer a coisa acontecer de verdade. De verdade. E aconteceu, né? Aconteceu, e tanto que aconteceu que deu trabalho e rolou muita inveja depois, né? Aí, passando esse tempo, veio a Skol, né? Querendo patrocinar. Eu lembro disso. Aí ela já foi pro outro patamar. Eu lembro disso. Eu lembro dessa história. Era entrevista no SPTV, a Globo se interessou. Tá. Verdade. E o movimento foi crescendo a partir disso. A Skol bancou assim, a produção, né? A produção. Ninguém Ninguém ganhava cachê. Não tinha isso mesmo. Exceto aqueles que conseguiram furar o bloqueio e entrar pela porta dos fundos. Entendi. Quando eu falo porta dos fundos, estou me referindo a entrar pela Paulistur. Sim. A gente não sabia o que acontecia com a Paulistur e as gravadoras. Sim. E aí começou a dar problema, né? Aí o negócio começou a ficar... Começou a dar problema. E sem falar no problema também da própria praça, né? Da localização da aclimação, que o povo já estava começando a fazer abaixo-assinado, aquelas coisas. Sim. Mas assim, ela continua, a Praça do Rock, ela teria uma continuidade, assim, talvez de mais um bom tempo no Parque da Aclimação. Tinha, né? Mas o problema também foi essa coisa dessas bandas que estavam vindo de um outro movimento que querendo tomar conta, se infiltrar. E não era a ideia. E a Paulistura abria, né? Tanto que teve aquele episódio. Não era a ideia, né, cara? Aí vem um lado para corromper, né? O outro lado para corromper a parada. Sim. É o que acontece hoje, né? A gente não vai falar de política aqui, não, tá, galera? Aqui é pra gente falar de arte e música. Mas a gente tá dando só umas alfinetadas às vezes, porque hoje rola isso, cara. Eu fico só triste o seguinte: eu acho que tem espaço para todo mundo. Hoje mais ainda. Só que não é bem assim. Quando eu ouço as pessoas, mas hoje tem espaço para todo mundo. Eu falei, para todo mundo? Como assim? Esse espaço para todo mundo eu não estou vendo, não. Espaço em que sentido, né? Porque, assim, financeiramente falando, todo mundo já sabe o que rola, né? A gente não precisa ficar aqui desenhando a parada, né? Os que estão lá em cima, né?
não vou ficar citando nome, porque todo mundo já sabe quem são. É os caras que mamam na teta. Sim. Vai a gente montar uma banda para tocar num bar aí, ou tocar num... A gente não vê nada disso aí, dessa grana, entendeu? Até para tocar, galera, até para tocar hoje, apesar que, graças a Deus, hoje existe já bastante festivais legais que dá para fazer, mas mesmo assim já criaram uma panelinha envolvida com emissoras de TV e não sei o quê. Aí já começa a ficar difícil também pro cara Aí tocar. você vai lá e cadê o rock de verdade? Então, cadê o rock? Se o lugar é para todos... Aí começa a mistureba, né, meu? Não, aí não dá, né, cara? Então, infelizmente, ainda em pleno século XXI estão passando por isso, cara. E vendo aí bandas undergrounds boa pra caramba, muita banda boa. Era pra ter... era já pra ter rolado, não sei se você concorda comigo, ter rolado essa efervescência dessa galera que está aí nos bares. Tá? Outro movimento, como foi nos anos 80. Sim. Né? Eu falo de banda dos anos 80, que é o que a gente estava falando. Muitas bandas dos anos 80 nem se intitulava rock e não era rock. Né? Que a gente estava falando da época, era misto quente, rock de verdade. Rock de verdade. Tá? Mas tem muitas hoje, cara, que era para ter já um movimento, nacionalmente falando, ferrado, cara. Demorou demais. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Pô, são 40 anos e nada, meu. Nada, né? Quando vai acontecer isso? Na verdade, se a gente for levar a conversa para esse... Para esse âmbito, né, cara? Âmbito, o rock, a gente pode considerar que ele ainda não aconteceu. Porque quando ele poderia ter acontecido, não deixaram acontecer. Não deixaram acontecer. Mas hoje, agora ninguém mais vai tocar sem um cachê. Eu acho que tudo isso é necessário. É necessário. A produção recebe, o músico recebe. Lógico, tem que ser, né? Entendeu? O pessoal da graxa recebe, técnicos de som, todo mundo recebe. É justo, né, galera? Todo mundo está trabalhando. Pô, cara, né? Aquela época era por amor. Né? A gente verdade, fazia por verdade. amor. Depois a gente já começou a ver que o negócio não é assim. Um lance que eu lembrei aqui, qual que foi a treta na praça que tinha um esquema que não podia, algumas bandas no início não podiam cantar em inglês, bandas que cantavam em inglês, teve um tempo. Éramos muito radicais. Mas posso falar, essa treta foi feia, porque eu vou ser sincero, na época eu achava legal, falei, pô, primeiro que eu não sabia falar inglês, não sabia cantar inglês, eu falar, pô, tem que ser tudo em português mesmo. Mas a ideia era eu vou entender o que o cara tá falando, né, cara? Quem defendia muito isso, que também era da comissão, foi o nosso amigo Orlando Lui também, que já não estava aqui. Ele não tá aqui com a gente. Ele batia nessa tecla. Entendi. Do inglês. Rock em português. Isso aí. Bom, tudo bem, eu era mais novo que ele, o que eu podia falar? Sim, né? sim. Mas eu acho que faz sentido, né? Porque eu sou um apaixonado por rock brasileiro. Brasileiro também. Eu sou apaixonado por rock brasileiro. O rock inglês é fantástico. Sim. Não existe um rock and roll que tenha o charme do rock brasileiro. Ele tem um charme que a gente não sabe de onde vem. É a pitada brasileira. Você tem um rock cantado em português, aqueles backing vocais, eles são o rock é fantástico, o rock brasileiro. Verdade, cara. Quer dizer, meu gosto. Eu também. Eu sou apaixonado pelo rock brasileiro. Eu procuro coisas que se perderam no tempo, tipo o Domingues. A gente faz uma caça. E eu acho legal, porque eu lembro que na época muita gente só compunha em português, um ou outro, né, em inglês. Depois veio aí a fase de bandas que começaram a passar tudo já pensando no mercado externo, como foi Sepultura, como foi outras bandas, né, que já quiseram galgar um outro caminho, que abriu, né, claro. Que é legal. O Sepultura, porém, foi um fenômeno. Foi um fenômeno, né, cara? Mas assim, isso que você falou, concordo plenamente também. Eu prefiro ouvir a banda raiz que toca a música do seu país, a língua do seu país. Você quer coisa mais legal do que você ouvir um rock argentino? Que é bom pra caramba. Que é bom pra caramba, né? É bom
bom pra caramba. Os caras são bons também, tem que falar isso. Fantástico. E aí, você falou agora do Orlando. Orlando era do Rock da Mortalha, né? Rock da Mortalha. Vixe. Problema, hein? Rock da Mortalha era problema. Que banda. Bandaça, né? Nossa. E ele fazia parte, né, da comissão da gente, Sim, tudo na depois, época. Depois ele assumiu até quando teve a mudança, não foi? Da praça, ele assumiu bastante. Quando A praça mudou de lugar. Quando a praça saiu da aclimação e foi pro Parque de Exposições da Água Funda, que era legal o espaço e tal. Mas assim, perdeu um pouco da essência porque naquela época quem ia atrás de rock não tinha carro. E lá o acesso era complicado. Era complicado. Muito embora ela foi para o Parque do Carmo mais longe, mas o acesso ao Parque do Carmo era mais tranquilo do que nesse no espaço da Água Funda. Da Água Funda. Mas a gente tinha camping lá, né? Eu lembro. A pessoa ia acampar, a gente queria fazer. Eu toquei, foi nessa praça. A gente queria fazer um iacanga, de qualquer jeito, né? Virava à noite. Era legal, cara. As histórias, cara. Mas durou quanto? Não durou muito pouco. Né? Durou pouco, né? Muito pouco. E do Carmo também, né? Foi pro. Depois foi pro do Carmo. Do Carmo eu toquei também no do Carmo. Toquei com o Cavalo Vapor na época, eu acho. Mesmo. Na época do Cavalo Vapor, cara. Já era uma outra fase, uma outra galera também, já que começou. Já tava aparecendo. Mas a tua banda, o TNT, ele participou da Praça do Rock. Não, no Parque da Água Funda. Da Água Funda. Que era a banda TNT. Que era TNT, banda TNT, cara. E aí tivemos que trocar o nome porque tinha uma TNT, os gaúchos lá. Putz, tinha essa coisa. Depois veio lá, que tocava Ana Banana, música Ana Banana, e tivemos que trocar, né, cara? Porque o pessoal confundia. Ajudou a gente pra caramba num monte de coisa, mas. Que é legal, né? Que é legal, né? O tipo a treta, às vezes, é legal. Só que o nome, no nosso. A gente não tinha o lance do registro, né? Mas era muito mais velho que a banda do Sul. Mas aí os caras estouraram, e aí, né? Aí já Elvis, né? Tivemos que trocar. Aí colocamos Guira Rock, colocamos nomes nada a ver. Guira Rock. Guira Rock, Luzes de Orion. É isso aí, cara. Nossa, que legal. Aí já entrava numa viagem meio Powerfly. É que eu até falei pro Luiz Domingos que eu era totalmente poser, né, cara? Eu usava umas calças, roupa estranha, cara. É que coisa de moleque claro, quem não é? Quer ser rebelde. De rebelde não tinha nada, cara. É mó cagão. Pô, cara. E aí, vamos finalizar o lance da praça. Aí o lance da praça, a gente tá falando do Orlando, né? Eu lembro que. Eu comentei isso porque eu lembro que ele estava bem envolvido com as últimas praças, assim. Com as últimas do Parque da Água Funda. Da Água Funda, isso. Depois ele recuou um pouco, até por problemas de saúde, né? Que ele não estava legal. E nós fomos pro Parque do Carmo. E qual foi o... Eu lembro que o Barbieri também era bem... O Celso Barbieri era bem envolvido também no lance da praça, até da aclimação, né, cara? Além de apresentar depois. O Barbieri, ele nos procurou porque ele trabalhava com uma banda chamada Avenger. O Avenger, que fez parte do... Sim. Do SP Metal, né? Verdade. O Avenger do Luizão, baixista. Sim. E o Barbieri nos procurou, tal, aí criou aquela coisa, ele tinha um jeito pra coisa, ele virou apresentador oficial da praça. Foi. Junto com a Papum e com a Ellen. A Ellen, verdade, cara. Tá vendo? Nossa! Vai puxando, a coisa vai vindo. Que a Ellen, ela casou com o Luiz, que eu acabei de falar. Com o Luiz, é isso mesmo. Nossa, cara, que legal, cara. Verdade, cara. Que fase bacana, cara. E foi um estouro aquela época lá, hein, cara? Nossa, era muito legal, né? Putz, cara. Ninguém ganhava nada, né? Mas... E sabe o que eu acho legal? Que além da praça era tão respeitada, porque eu lembro que a gente saía no circuito, né, de Sampa. Pô, Praça do Rock, vai ter Praça do Rock. Você já estava curtindo já uma semana antes lá, Fabricado Som, no Sesc Pompeia, você estava no Lira. Aí agora a gente fala, quantos espaços legais que tínhamos naquela época, hein, cara? Sim. E que fizeram muita gente,
né? Muitos artistas, então, né, cara? É o que eu te falei no começo da conversa. A Praça do Rock, ela servia para municiar um movimento. É verdade. A gente tinha assim, ela como se fosse um QG. Mas o movimento ele foi se expandindo. Foi se expandindo. As casas de rock começaram a abrir, entendeu? O rock ele saiu um pouco do teatro, ele foi tocar em outras casas mais particulares e bares. Sim, verdade. Então, quer dizer, o rock foi conquistando algumas coisas que não tinha. Que não tinha, que ele era fechado. O rock era fechado no teatro, que é legal. Sim. Teatro verdade. é muito legal. Era legal. Mas, né? Então, mas é isso que rolava mesmo. Saía lá do Sesc Pompeia, já. Pô, vai ter praça de sabor, viu que vai tocar? Já, era o burburinho, já rolava lá já. Todo mundo já se preparava. Lira Paulistana. Vai estar lá amanhã, vai estar. Tamo lá na praça. Se cruza na praça mesmo, tá o horário lá. Já cruzava no boteco lá. Pois Os caras, era muito legal, cara. Tinha show, acho que segunda acho que não tinha, mas era a partir de terça-feira. Cara. Tinha show de rock por São Paulo todo. Que movimento forte, né, cara? Aí os clubes começaram a pegar alguma coisa, né? E a gente já tinha efervescência nessa época das domingueiras de rock. Verdade. Que eram, assim, as domingueiras, por exemplo, do Juventus, do Círculo Militar. Círculo Militar, é verdade. Covers de rock que nunca mais eu vi igual. Isso. Incrível. E aí começou a vir as bandas covers, é verdade. E aí que os bares começaram a enfervecer mais ainda. Porque as bandas covers, eles tiveram aquele momento dos clubes. Elas eram contratadas por os clubes. Que era o Juventus, o Círculo Militar, o Atlético Ipiranga, o Tietê. O Tietê, verdade. Todos faziam domingueiras de rock. De rock, é verdade. Mas, a maioria das vezes, rock cover. Né? Verdade. As bandas eram perfeitas. Perfeitas, muito músico saiu das domingueiras. É verdade, cara. Muito verdade. músico veio Caramba, desse movimento. Mas aí, o que aconteceu? O clube começou a fechar a porta, entendeu? Começou a trabalhar a música eletrônica. Mais eletrônica, mais o disco, mais essas paradas. Da Disco Music. Que puta, muito legal, né? Sim. Aí mais DJs. E as bandas de rock, elas se tornaram, né? Secundária. Eles ficaram órfãos de espaços para se tocar. Sim. O que aconteceu? Aí começaram a migrar para os bares. Né? E aí depois até começou a mudar o estilo de rock. Não, rolava. Aí começou era Dire Straits, The Cure, Smiths. Aí veio o grunge também. É verdade, cara. Mas mesmo assim foi uma fase bacana. Quando eu falo pro pessoal, eu tenho mania de tocar no assunto dos anos 80, cara. Mas anos 70... Anos 90, 2000, é anos 80. Pra mim, na minha vida, o que marcou foi anos 80, Sim. Que foi, não adianta, cara. Eu acho que, e pior que eu falo com as velharias, é tudo a mesma coisa, todo mundo fala, anos 80, cara. Até quem é mais velho, no caso você que viveu mais, 80, você viveu mais anos 70 do que eu. Sim, mas os anos 80 foi muito importante esse período dos anos 80, porque os anos 80 projetou aquilo que vinha engatinhando. É verdade. É verdade. Né? E alguma coisa aconteceu. O que aconteceu foi nos anos 80. Né? Porque... Aí veio os anos 90, aí, desculpa a palavra, é que eu não posso falar um palavrão, senão o YouTube derruba. Aí começou a cair. Anos 90, até uns 93, ainda, mas depois começou a ficar estranho, cara. Né? Aí começou, aí em 2000 então, que todo mundo achou que vai vir a tecnologia, vai vir o futuro, o mundo vai acabar. Acabou num outro sentido. O mundo acabou. Só que a gente tem que viver nesse mundo que acabou, cara. Vamos viver nesse mundo acabado aqui, ó. Exatamente, cara. Porque é a realidade, né, cara? Pelo amor. O pessoal tá falando aqui, ó. O Luiz Domingos falou aqui, ó, no Lira Paulistana havia shows de segunda a segunda, é verdade, cara. De segunda a segunda, cara. Eu lembro, bicho. Meu Deus do céu. Era uma coisa muito... Era uma coisa louca. Você via de tudo que é estilo também, né? Eu lembro lá. Todo mundo tocou. Tudo que é estilo você ouvia, cara. Todo mundo. Desde MPB, esqueci, que cantava lá das estrelas, esqueci o nome dela. Sim. E nos da estrela. Eu esqueci o nome dela. Tinha, né? Tinha lá.
na Ozete, todo esse pessoal. Sim. Isca de polícia, né? Meu, só gente legal, cara, que tocava. Caramba, cara. Ficar saudosista é muito Deus. Bom, né? E vamos falar uma coisa. A gente tá falando, eu falei agora há pouco do Calanca, cara. O Calanca, logicamente, muitas bandas que ele acabou produzindo, tocou também lá na Praça do Rock, né? Sim. Mais uma que eu vou cobrar aqui. Não gravaram o Antro e podia ter feito um projeto, né, cara? Nunca foi conversado, fazer um projeto, um disco na época da Praça do Rock, cara. Basicamente foi o SP Metal. Foi o SP Metal, né? O SP Metal, assim, as bandas que participavam da Praça do Rock acabaram gravando o SP Metal. É verdade, cara. Foi o Performance, o Avenger, o Arpia, sim. O Salário Mínimo também, né? Coqueluche, por aí vai. Isso, e aí criou-se o SP Metal, que era uma marca, né? Acho importante isso. Agora, tudo vinha da Praça do Rock. Porque eu falei até por isso, porque o Calanca também era muito envolvido lá com a praça. Estava em todas as praças, ele era totalmente envolvido. Olha, o Calanca, ele tem um acervo que uma hora ele precisa abrir para nós de todas as gravações que ele fez. Ele fazia ao vivo essas gravações. Ele fazia ao vivo. Ele tem coisas da Praça do Rock. Então por isso que eu falo, cara. Tem. Então, cara. Ô, Calanca, você é o cara pra fazer essas coisas, só que tem que ser o cara. Aqui, hein, pra ele. Vamos prestar contas aí. Eu falei com o Luiz Domingos, ele falou, o problema é que o Luiz Calanca não sai da loja dele, é um problema, né? Se ele sai, no máximo que ele sai da loja dele, põe um botequinho ali do lado ali, tomar um negocinho. Não, às vezes eu vou almoçar com ele lá no Sujinho. No Sujinho, então. É no máximo. Eu vou ter que fazer o programa lá ao vivo de lá da Baratos Afins, né? Vou ter que combinar com ele assim, aí talvez ele tope, ele tope. Porque aqui do lado, mas ele não vem, ele não sai, cara. E que loucura. Mas isso, eu falei isso justamente por isso, porque eu sei que ele era muito envolvido, cara. Ele muito envolvido. Né, cara? Muito envolvido e, assim, ele ajudou muito. Ajudou bastante, que o movimento, né? Fortalecesse. Né? O movimento chegou onde chegou graças ao Calanca e mais algumas pessoas assim, legal, muito voluntariosas, entendeu? A gente tinha gente muito voluntariosa. Qual das bandas... Agora, isso é uma pergunta que eu vou te fazer, talvez nem você saiba, ou saiba. Eu pelo menos, bandas que na época tiveram fortes pra caramba, mas não chegaram a tocar na praça, cara. Corsos. O Corsos não tocou na praça. Não. Caramba. São bandas que tiveram uma projeção, né? Eu tô dizendo assim, mas o porquê, talvez, né? Era muito pesado, quando ainda não estava. Apareceu para a Praça do Rock, eles faziam um som que a gente não entendia. Eu não entendi ainda, né? Quando se fala em heavy metal, é uma coisa assim muito. A Praça do Rock ela não teve o heavy metal que hoje é considerado heavy metal. Então, o Corsos, pela nossa comissão... a nossa curadoria. Curadoria. Né? Aquela época sim, falava curadoria. Que você até fez parte. Eu fiz parte dela. Eu fiz parte, é verdade. Foi barrado. Eu não sei porquê, né? Mas era aquele tipo de som que a gente não entendia. Não entendia. A gente não entendia a Sepultura. Verdade. Não entendia a Sepultura. Totalmente. Verdade. A coisa veio depois. O heavy metal para nós, o que era? Era o Arpia. E o Arpia não é uma banda de heavy metal. Verdade. Sabe? Sabá pra caramba. O Arpia é uma banda de hard rock pesado. De hard rock pesado. Sabe? O Salário Mínimo, considerado heavy metal. O salário, não pode esquecer do salário. Heavy metal. Verdade. Era heavy metal no visual. Não, mas era hard total. Entendeu? Então a gente não tinha noção. O Viper chegou a tocar? Viper sim. Tocou. Viper tocou. Que era outra linha, mais Halloween, aquelas linhas mais, né? Sim, Viper tocou. Mais melódica, né? O Voodoo. Do Amigo Pomba. Muita gente tocou na Praça do Rock, né? Caramba, agora se ele falou do Voodoo, cara. Vai vir naquele filme que agora eu já comecei a lembrar outros bares. Rainbow Bar, Black. Meu Deus do céu, que legal. Saía da Praça do Rock e ia pro Rainbow Bar. Rainbow Bar. Que legal. Putz, que tempo bom que não volta nunca mais, como diz a música, né, cara?
E vamos que vamos. E aí, ô Darlan, você, com o lance da praça, depois que acabou o movimento da praça, você, até hoje, você é envolvido com o lance de eventos e tudo mais, né? Sim, sim. E você continuou tocando, depois você veio com a banda. O Madame Butterfly. A Madame Butterfly. Depois da Praça do Rock, né? Foi bem depois, né? Já anos 90, já, não era? 95. Não é, 95. Que o Madame foi uma cria da MTV, né? Que foi uma coisa legal no começo, a MTV foi show de bola. No Foi, começo, legal, eu achei que foi bem bacana. No começo, mas, foi bem assim, bacana. O Madame, ele foi adotado pela MTV. Virou queridinha. Então, o que foi o Madame de Rock? O Madame Butterfly. Foi uma banda de rock no meio de um monte de bandas de rock que não era rock de verdade. Mas o Madame é um rock de verdade, é um rock bem fiel. Não, isso aqui eu tenho que mostrar aqui. Mas aí era bem legal, viu? Olha só o pessoal que está assistindo a gente, falando do Roberto Salberry. Olha o cabelo do... Cabelo de Salaberry. Meu cabelo também é igual Marcão, também, cara. Marcão te entregou, hein, Betão? Porra, Betão, né? Pô, e aqui era rock and roll que vocês faziam, aquele rock and roll bem... Era rock and roll. E aí vocês fizeram bastante bar. E essa época já era o quê? Já os lugares para tocar era o quê? Não, já não... Os espaços já não existiam muito. Já não tava tão, né? É verdade. Nós fizemos alguns bares, assim, centro cultural. Festinhas da MTV. As festinhas da MTV eram ótimas. É, né? Nossa, que legal. Muito legal. E aí, só que vocês fizeram independente na época? Foi independente. A gente teve um puta de uma ajuda, assim, para fazer esse CD do Orlando Legami, guitarrista, maestro, é mesmo? de estúdio. Olha que legal, cara. Entendeu? Ele tinha esse estúdio Artyom, que também ficava lá no bairro. É verdade, o Artyom, verdade, cara. Que legal, ele cara. que deu essa mão pra gente aí de lançar o Dr. Feelgood. Mas antes do Madame Satã, você chegou a fazer outras bandas? Do Madame Butterfly? Do Madame Butterfly, Madame Satã. Algumas, que eu lembrei do Madame Satã também. Algumas tentativas de bandas, mesmo com o Lúcio, com o Wagner, a Narca, entendeu? Nós fizemos um pouco do Santa Gangue, só que na época o Lúcio não queria o repertório antigo do Santa Gangue, então a gente tinha um outro repertório que não... esse repertório não foi quase que divulgado. A gente fez mesmo? um ou outro show pelo interior de São Paulo e ficou por isso mesmo. Caramba, cara. E na Santa Gangue você ficou um tempinho na Santa Gangue. Final da Santa Gangue, né? Final da Santa Gangue, que foi esse revival de Santa Gangue. Que é outra bandaça, né, cara? A gente vai falar de Santa Gangue aqui, cara. E aí com esse lance de evento, o que na realidade que você faz, Darlan, assim, paralelamente na sua vida musical, mas você sempre trabalha com eventos, o quê? Produzindo eventos, mas não necessariamente de, isso quer falar, não necessariamente de rock. Qualquer segmento, né? Até lançamento de salsicha, sei lá. Quer dizer, cara, você tá fincado na sua veia, né, cara? Não tem como, né? Na verdade, cara? eu fiz faculdade, né, de publicidade e propaganda. Então tá no sangue. Me puxou pro lado de eventos e tal. Então essa faculdade lá atrás é o que te impulsionou também, foi aquele vir fazer Praça do Rock e tudo. Não? Quando eu fiz Praça do Rock, eu nem pensava em faculdade, né? Muito bom. Era outras faculdades, né, cara? Não, na verdade, assim... Muito bom, cara. Foi tudo entre os anos 80 e 90 que aconteceu. Abrir esse leque para eu poder trabalhar um pouco hoje. E uma curiosidade, o Jornal do Cambuci, você tinha algum envolvimento lá da família? Não sei o que o pessoal falava. Não, o Jornal do Cambuci... Que você era tão engajado lá com o lance da... O pessoal achava até que era ateu lá. Não. O Jornal do Cambuci. Roberto Casseb, até hoje ele toca esse jornal. Olha. Sim, que é um jornal
que traz aquelas coisas de bairro, né? De bairro. Como eu acho que todo bairro tem que ter um, né? E divulga os eventos. Pô, isso eu acho legal, que ainda existe o jornal. Existe porque, o jornal. Porque, se eu não me engano, lá no Ipiranga, o Gazeta do Ipiranga não parece tem mais. que o do Ipiranga não existe mais. Não existe mais, mas o Jornal cara. do Cambuci, hoje, ele é entregue tanto de forma física, né? Olha, que legal. Os tabloides. Uhum. E no virtual também. Puta, Virtual também. Lógico, tem que... Caramba. Ó, eu até separei aqui um lance pra gente falar, cara. Eu não sei porquê, que eu lembrei dele também, que aliás eu nem sei se ele tá entre a gente. O Ayala. Não mais. Não tá mais entre a gente, né, cara? Não mais. O Ayala era outro também, que era envolvidaço com as paradas. Você sabe como é que de agenciamento. foi a história do Ayala, né? É. O Ayala, ele veio para São Paulo e a gente arrumou uma forma de abrigar uma banda que vinha do Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul, que era a banda Alta Tensão. E o Ayala, ele veio como produtor eu lembro que, de tudo. Isso, do Alta Tensão, verdade. do Alta Tensão, que hoje não existe mais o Alta Tensão, mas o baterista do Alta Tensão ainda está no rock, que é o Bôscolo, né? Que depois tocou no meio de Brasil e tal. Enfim, o Ayala, ele faleceu há alguns anos atrás, não sei dizer quantos. Entendi. E trabalhava com Meide. Ele trabalhava. Eu lembro que ele chegou Quando ele faleceu. Ele agenciava, depois ele entrou de agenciar várias bandas, ele arrumava lugar para tocar. Uma delas, as bandas que eu tinha, ele, vamos fazer aquele jeito dele lá, fazer as paradas. Ele mandava e desmandava no Aeroanta. Aeroanta, é verdade. Veio, alguma coisa veio de lá de cima. Aeroanta, obrigado, Ayala. E ele não era brasileiro, ele era brasileiro? Ele era do Mato Grosso ou não? Paraguaio, né? Não sei, porque ele falava meio castelhana. O Ayala era paraguaio. Eu não sei, eu sei que eu acho que não era brasileiro. Vamos fazer uma pergunta para os universitários. Eu acho que o pessoal, porque o pessoal está escrevendo aqui, ó. A Gigi Jardim falou assim, foi mesmo, eu lembro que aos 17 anos eu trabalhava na revista Violão e Guitarra. Caramba, a revista Violão e Guitarra, cara. Era responsável por fazer as notas fiscais para os estabelecimentos. Eu amava fazer a nota da Baratos Afim. O nome lindo. Que legal, cara. Essas coisas não tem preço, né, cara? Puta merda. A Ayala, eu lembrei do Ayala porque eu não sei porque... Sobre esses eventos, porque eu lembro dele envolvido nas paradas também, da Praça do Rock e tudo mais. Vamos falar um pouco da associação, a Associação Cultural do Rock, né, cara? Opa, ACR. ACR, né, cara? Associação Cultural do Rock. Do Rock, cara. Foi uma outra coisa que você teve o estalo aí, e pelo que você me falou, foi na época da pandemia. Verdade, não. Não, então me conta. Eu fui convidado, né? Ah, você foi convidado. Então vamos saber a história verdadeira. A associação ela foi criada um pouco antes da pandemia. O Luiz Calanca, que nós já citamos, já participava. Legal. Junto com um grupo e a coisa foi pegando, né? O primeiro presidente da associação foi o Chinali. Né? Hoje ele é vice. Olha, China! Mas em 2020 que ela se instituiu mesmo como uma associação. E passou a entrar em órgãos públicos para pleitear alguma coisa para o rock. Graças ao nosso presidente. Vou dar um jabazão dele aqui, querido Daniel Gerber, né? O Daniel Gerber, assim, entendi. Hoje não poderíamos ter um presidente mais organizado e sério do que ele. O Daniel Gerber, guitarrista famoso da banda Power Blues. Entendeu? Já tocou no Made in Brasil, foi o cara que compôs Deus Salva o Rock Alivia, entendeu? Então... E a associação é tudo nos conformes, pelo que eu sei, né? Tudo documentado. Tudo documentado com ata de reunião. Que bacana. E hoje ela tem uma sede, né? Tem uma sede, não é isso? Tem uma sede no Ibirapuera, que praticamente nós não inauguramos ainda a sede. Né? Você tá de brincadeira. Agora... Pelo que eu vi na época que vocês até anunciaram o lance da sede, foi um achado bacana, né? Uma parceria bacana que vocês fizeram. Sim. E a associação funciona, né? Ela funcionou muito bem na pandemia.
até com ações sociais, né? Sei. Nós começamos a distribuir cestas básicas. Que legal. Para o pessoal da música, para o pessoal que trabalha com música em todos que os foi, segmentos. Foi punk, hein? Foi difícil, punk, hein? Foi difícil. Mas mais uma vez a gente tem que cair nessa falácia aí, né, cara? Pô, bicho, pessoas que trabalham, tanto, né, que tá lá carregando, holds e, né, tantas pessoas. Meu, eu não consigo entender, cara, a riqueza que tem esse país, né? Sim. E os valores, não sei, cara. Não sei, aliás, não existem certos os valores, nem existem. E aí chega uma situação dessa que quem diríamos que nós, tudo que nós vivenciamos na nossa vida, nos anos 80, para que nós íamos vivenciar, Rodala, uma pandemia, cara. Sabíamos que o mundo ia acabar, que falava que o mundo ia acabar em 2012, sim, mas uma pandemia para calar a boca da galera, falou, agora vocês vão passar por isso. E aqui, né, na nossa realidade do nosso estado de São Paulo, a associação praticamente ela foi criada durante a pandemia, os projetos foram sendo escritos, né? Certo. A Associação Cultural do Rock, ela conseguiu uma cadeira dentro da Secretaria de Cultura de São Paulo. Isso é show de bola. Nunca tivemos isso. Tem que ter. Nunca se procurou isso. Sim. Mas tem que ter. Tem a cadeira do rap, do pagode. É verdade, verdade. Enfim. Verdade. Mas não tinha para falar. Nunca teve. Não dá para entender. Agora tem uma cadeira reconhecida pela Secretaria da Cultura de São Paulo, né? Pô, que bacana, isso é muito bacana. E aí, Dalan, você estava falando da época da pandemia, vocês ajudaram bastante gente, né? Em situações. Ajudamos bastante gente, assim, na medida do possível. Na medida do possível, né, cara? O universo é muito grande. E vocês tiveram até um lance com a Ordem dos Músicos. Qual que foi a parada com a Ordem dos Músicos? A Ordem dos Músicos nos procurou solicitando cestas básicas da ACR. Certo. Então nós providenciamos isso, entregamos as cestas para a Ordem dos Músicos. Estamos reconhecidos na Ordem dos Músicos também, sabe, que hoje... Mudou para um caminho melhor, né? Ela está com... Hoje o presidente da Ordem é o Márcio. É o Márcio ainda? Até é o Márcio. Depois que o Márcio entrou, a coisa deu uma... né? Que bom. Aliás, eu quero até aproveitar o ensejo do nosso amigo aqui, o Dalan. Aproveitar o Márcio, eu vou chamar o Márcio, porque eu tive uma oportunidade que eu trouxe aqui os ex-dirigentes da Ordem dos Músicos. E fizemos uma mesa redonda. E foi problema, cara. Teve treta. E tava eu, e quem começou, e quem levou avante essa treta foi o Douglas Las Casas, o batera. Ele comprou como músico, instrumentista, tudo mais, e ficou feia, a treta foi feia. Começou aqui, depois continuou na Feira da Música também, e chegou ao ponto dos caras viam nós, fugia. Os caras fugiam. Não, porque viram, aí tiveram que armar um esquema dentro da Hora dos Músicos, no teatro lá foi um monte de gente, treta lá também. E aí foi, então ninguém sabe disso, galera, mas foi daí que teve a caída, e aí entrou o Márcio. O Márcio, ele teve uma oportunidade que ele já participou aqui da rádio, mas em um outro programa eu vou trazê-lo aqui para falar, porque assim... Baterista profissional. Uma coisa que estava rolando muito, Dalan, você sabe que você vivenciou isso pra caramba, né? A gente vivenciou, porque a Ordem dos Músicos, ela, numa época longínqua lá atrás, ela foi uma instituição até que bacana. Depois ela se desandou. E eu acho legal, sim, eu tô falando, tá? Eu acho legal você ter um reconhecimento, né? Uma instituição te reconhece, cara. Tem gente que fala, pra que isso? Tu não deu graças a... Mas tanto é que tem algumas instituições ainda que ainda pedem, né? Claro, como o SESC, a prefeitura. Então, assim, eu sou a favor, pra galera
ter isso, entendeu? Hoje, mas desde que seja realmente pros músicos. Que ela seja feita de forma séria, né? Pros músicos. Então, onde o músico ele tem direito lá, toca não sei o quê, não ganhou, amanhã todo mundo vai morrer, e aí, como é que faz, cara? Aí o cara, sei lá, Deus me livre guarde, tem um acidente com a mão do cara que toca o instrumento. A ordem dos músicos, ela tem que ser... O dente do cara tá lixado. Tem que ter todas essas... Ela tem que ser uma instituição para defender o músico. Defender o músico. Né? Não... Assim, e hoje, além do Márcio, tem pessoas sérias e pessoas do rock também lá dentro. Hoje, com o Luiz Carlini, ele é conselheiro. Legal. O Caio Flávio. Joia. Que, assim... é um cantor assim, espetacular, mas veio da galera do rock. Também bacana. Vou trazer o Márcio aqui, vamos trocar umas ideias. Fortalecer mais esse movimento aí. Claro. Né? Porque não pode. E tudo que é pro bem tá bem-vindo, galera. Igual você falou agora, que, pô, ótimo, estamos dentro lá tem uma cadeira agora lá na parada lá. Isso é importantíssimo, mas cara. Depois de quantos anos? Penou ainda lá. Penamos, hein, cara? E vamos falar agora aqui também, né, do Santa Gangue, a gente não pode deixar de falar. Pô, me fala as coisas que estão rolando, que eu sei que vai rolar. Ia rolar agora um evento, você até me falou. Sim. Né, tinha me falado, Marcão, vem fazer a apresentação e tudo. Eu tinha até esquecido a data. Sim. Eu achei que ainda fosse rolar. Estava tudo programado para um evento aqui onde vários músicos... Um tributo, né? Nós íamos fazer um tributo, quer dizer, nós vamos fazer um tributo, né? Ao Lúcio Zaparoli, que é um grande amigo nosso, que faleceu durante a pandemia por conta da Covid, enfim. E... apareceu a oportunidade do Wagner estar editando um trabalho que ele foi colhendo assim da Santa Gangue, do último show que a Santa Gangue fez no Madame Satã, né? Agora é Madame. E mais alguns registros que ele foi colhendo aqui, colhendo lá, e uma gravação que foi feita lá em Fort Lauderdale. Olha que legal. Né? Foi feita por alguns músicos da Santa Gangue. Infelizmente eu não pude ir, porque eu tive um problema de saúde na família, não pude gravar com eles, mas eles foram lá, tava o Brian para fazer o baixo, que era o cara do estúdio, que é um músico fantástico também. E eles fizeram a gravação de algumas músicas inéditas da Santa Gangue, mais o Chiclete de Hortelã. Sim. Hortelã, deve ter grudado aqui. É hino, né? Bom, e o Lúcio nos deixou, né? Então vamos fazer um tributo para ele. Quem está me ajudando a fazer esse tributo é o pessoal da Pompeia, da Confraria da Pompeia. Olha, que legal. Que é do GG. Fantástico, cara. A Confraria da Pompeia. Estamos falando da Pompeia. Pompeia, vamos falar um pouco da aclimação. Fala da aclimação aí. A Confraria da Pompeia, o que é? É um aglomerado de músicos de todas as regiões de São Paulo. Participa o Daniel Gerber, participa a Paulinha, que também é do Power Blues, participa o Marcelo Frissoni, quem mais? O Ricardo Ravache, baixista ex-Arpia, sim. Que hoje ele tem a Cozinha dos Infernos, uma banda instrumental fantástica, sem guitarra, muito louco. E, bom, vários músicos assim conhecidos do cenário, e nós vamos fazer um tributo. Que legal. Né? Ensaiamos já, mas aconteceu um problema no teatro aqui da Funarte, que fica aqui do lado da rádio. Aqui do lado da rádio, triste. E por causa das chuvas, o teatro está interditado. E a data está em aberta, né? A data está em aberta. Pretendemos fazer em outros lugares, um outro lugar que, fantástico, eu não posso deixar de falar. Entendeu? O que a gente pretende fazer é no Instituto Cultural Kátia Rock. Da Kátia, lá do Bolívar. É na Penha, né? Na Penha. Na Penha. Olha,
Eu estive lá no sábado, eu estive lá vendo uma outra banda fantástica. Ó, estão só corrigindo a gente aqui, tá? Confraria do Rock, Pompeia Confraria do Rock. Pompeia Confraria do Rock. Quem foi que falou isso? Foi a Gigi Jardim. Opa, valeu, Gigi, obrigado. Legal. Eu preciso de um pessoal aqui. Não, mas não, mas isso é fatal. Aí a gente tá falando lá do bar. É um bar que ela abriu? É um instituto. Um instituto. Onde várias coisas acontecem, né? Inclusive, músicos voluntários estão dando aula de música para crianças. Que 10, é muito cara. Legal. É um espaço muito legal. Que legal, sabe? Isso. A Kátia é uma pessoa assim que fantástica, que teve uma ideia genial. Ela está abrigando músicos e artistas da melhor forma possível. Que legal. E funciona todo dia. Todo dia, entendi. Tá e aí rola os eventos, shows Eu e tudo mais. Eu fiz um grande show lá da banda Lipo a Vapor. Lipo a Vapor. Do Lipo. Do antigo Lipo, guitarrista que voltou da Itália, agora está em Campinas. Fantástico. Que legal, cara. E bandas fantásticas tocam lá, né? Me fala uma coisa da CR, a banda interessada, como que é a parada? Só para entender a logística. Vocês arrumam um lugar para tocar? Só para entender o que é. Na verdade, ela se inscreve no site, procura certo. a associação, né? Esse ano no ano passado nós tivemos o Rolê do Rock. O que era o Rolê do Rock? Era uma banda de rock, ou 2 ou 3, fazendo um show em bairros da periferia, em bairros mais centrais da Zona Sul, entendeu? Certo. E é um evento que deu muito certo. Vocês fazem um evento, chamam certas bandas, certo? Sim. Em casas de cultura, centros culturais, legal, coisas assim, legal. Dentro desse mecanismo, né? De locais públicos. Certo, né? certo. E deu muito certo. Eu assim, a única coisa que decepcionou muito foi a ausência de público em alguns lugares. Mas é o que eu acredito. A divulgação hoje está muito... Com a internet, a divulgação ficou mais difícil ainda. Então, é isso que eu não entendo. Quando você colocava um cartaz feito no mimeógrafo, você pregava um cartaz na padaria, todo mundo aparecia. Pô, cara, eu lembro da época do Lambi Lambi, bicho. Então, o Lambi Lambi. Ó, eu lembrei, isso com o Luiz Domingos, a Chave do Sol, quando nós fomos tocar no Ipiranga, saiu eu, o Luiz, o Dinola, tudo lá, nós mesmos, colocando... Farinha com água... Só da cáustica. Lá no Gualter, eu fui fazer o show do Gualter, tudo que é lugar, na madrugada. E o que você falou também, né, meu? Os cartazes. Agora você. Panfleto. Agora você põe uma publicação, aliás, aproveitando o ensejo, nós tínhamos o nosso Instagram da rádio, com mais de 5 mil pessoas. Perdemos a nossa conta. Por diretrizes de compartilhamento, sendo que a gente não fala de política, sendo que a gente não posta nada ofensivo, pelo contrário, nós ajudamos as pessoas. E até hoje não tem explicação. Perdemos a conta. Tivemos que fazer uma outra conta, começar tudo de novo. Com 12 anos de rádio. É terrível. Então, assim, aí você publica um banner de um show, por exemplo, não vai para ninguém. Tem gente que nem vê, porque não aparece para a pessoa. Sim. Porque, né, os algoritmos, não sei o quê, aí você tem que pagar. E também já nem confio muito também nesse papo. Você paga, será que vai para as pessoas certas? Sabe? Facilitou em algum aspecto. Isso. Mas eu não. Assim, eu ainda acredito naquela forma boca mais. A boca e do. Era mais romântico. Também, mais romântico. E você cruzava a galera num show, num boteco. Tá aqui, ó. Vai lá no meu show, vai ter o show dos caras. É mesmo. Pô, era assim que rolava, bicho. Sim. E perdeu isso, né? A não ser que você tenha, né, uma projeção maior, aí você consegue, né? As rede não sei o quê, rede não sei o que lá, né? Abafa o caso. Né? Abafa o caso. Aí fica tudo fácil, né, cara? Fácil, então, e outra, mas você falou do lance do público, não é só isso, viu, Dana? Infelizmente, cara, agora a gente vai falar uma coisa já de chato, começa a virar velho chato. Pô, velho, o cara paga um show, 300 pau pra ver uma banda, mas não paga 20 reais, bicho, pra ver uma banda
underground, cara. O cara paga 300 pra uma banda gringa, bicho. Não, 700 pau. Quando você fala 300, tá barato. Não, tá barato. 700, que nem vai ter agora os monstros, vai ter os eventos aí, né, meu? Lollapalooza, os caras gastam maior grana. Aí o cara tem um show. E é brother, hein? É amigo, é brother. Ô, meu irmão, ó, vou estar tocando amanhã, conto com você. Ô, pode deixar, irmãozão. Quanto que é a parada? R$20. O cara não vai, o cara não vai. O cara não vai. Ô, puta, velho, não deu, tá sem grana. O cara acabou de tomar uma caixinha de cerveja. Tá sem grana. Então, assim, ainda existe essa resistência de valorizar as bandas undergrounds, cara. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Resistência ou falta de grana? Puta. Então, não, falta de grana com certeza, mas o cara arruma pra ir assistir um show de 700 pau, velho. Sim, mas aquilo é o show da vida do cara, né? Sabe? Pô. Não, e o duro é quando é gente da família. Até gente da família pisa na bola. Opa! Fala assim, eu tô lá. Se não for pior. Se não for pior, então. Abafa o caso. Então é triste isso, cara. Eu fico muito puto, cara. Foi um dos motivos, Alan. Foi um dos motivos no qual eu saí da cena do rock, foi por causa disso, cara. Sim. Porque realmente. Não, você não saiu da cena. Eu tô, mas assim, o pessoal fala, pô, bicho, né? Mas foi por causa disso, cara. Eu fiquei meio desiludido com algumas coisas nesse sentido. Falo, pô, bicho, o pessoal paga pau por umas coisas que. Tu não tem direito de pagar pau por que quiser, né? Claro. Mas, pô, bicho, né? Pô, a gente também gosta disso. Que eu tenho a rádio aqui, eu recebo material de banda pra caramba. Eu falo, meu, só banda boa pra caramba. Eu falei, meu, e os caras. Aí você vai olhar os caras, né, assim, vai olhar o site dos caras, você vê que não tem visualização, não tem nada, cara. Mas a banda é boa pra caramba. Não deve nada pra muitas outras bandas que estão tocando aí nas FMs. Pô, e ainda continua nessa. Por isso que tem rádios como, não só a MKK, como outras, né? Webs que estão aí, dando força pra isso. Porque a história da rádio, eu só vim pro rádio por causa disso. Porque eu falei pro Luiz, eu trabalhava em rádio FM, eu sou locutor formado, né? Trabalhava em rádio FM e chegava lá, os caras entregavam o CD, aí, né, dava as costas, a banda dava as costas, o cara pegava o CD, ou a menina pegava o CD, jogava fora ou dava pra recepcionista levar embora. Mas geralmente é isso. E nem chegava, o cara nem ouvia. Aí eu, como músico, ficava vendo aquela porra aí e tretava. E aí comecei a tretar com tudo que é emissora de rádio que eu passava. Não, né, e outra, né? Aí eu falei. O Jabá. Então, Jabá. O Jabá. Pô, eu já cheguei a ver, cara, agora eu tô falando, não tô falando de underground, galera. Já vi cara de banda de pagode. O cara vendeu o apartamento dele pra gravar aquele CD e ali era o sonho dele, tava ali. E o cara fazia exatamente isso, cara. Pegar o CD do cara e falar, pô, esse cara é mal pego, e colocar lá. E eu falava, mas não interessa se o cara é pagodeiro. Mas o cara vendeu o apartamento dele pra gravar o disco dele, é o sonho do cara. E os caras. Então eu tretei, falei, vou sair de rádio. Eu saí do rádio e falei, agora eu vou montar uma emissora, né? Porque já estava começando, a parada lá fora. E montei a MKK 12 anos atrás para isso. Falei, agora eu vou tocar, vou dar força para essa galera aí, sem jabá, sem nada. E não vou pôr para tocar também 3 horas da manhã. Vai tocar nos horários chaves mesmo, entendeu? Então é isso, Dalan. É como eu te falo, mesmo na época assim, que a gente tinha uma abertura, o Madame Butterfly, que foi meio que apadrinhado da MTV. Sim. A gente não conseguia tocar nas rádios. Verdade. Mas aí, vou voltar no caso. Veio a genialidade do Beto Salaberry de conseguir um instrumento um representante. Eu vi, legal. Da Fender, por exemplo, dava uma Square pra gente. Sim. E a gente levava, às vezes, quando tinha show aqui, levava pro Malmsteen assinar. Sim. E ia com esse instrumento pra rádio. Chegava na rádio, ó, tem um instrumento pra vocês sortearem aí. Só que nós vamos fazer uma permuta com algumas execuções da música do Madame Butterfly. Legal. Né, que na época era Instinto Antigo, foi a música que a gente classificou como música de trabalho. Aí acontecia de tocar na Mix, vai. Mas, pô, todo mundo se fala e bate no peito, fala rádio rock. Quem é rádio rock? MKK, são até outros que a gente conhece aí, de amigos.
Entendeu? Quem é a Rádio Rock? É verdade. Quem é a Rádio Rock, Marcão? Até a MKK não considero muito rádio, porque a gente não toca rock 24 horas. Não, né? sim, mas toca rock. Mas a gente toca rock. Tem rock. vários programas de rock. O Tony Monteiro tá aqui com a gente sempre dava, né? Porque a gente tem a mistura, a rádio ela é holística, né? Esotérica, e tem esse lado, né? Sim. Que, aliás, o rock e o esoterismo se falam bastante. Opa, se abraçam. Né? Se abraçam. O Hit Blackmore que nos diz, né? O Black Sabbath também. O Black Sabbath também, né? O Blackmore é doido, né? Casou lá com a Maquininha lá, né? Lorena Maquininha, que é outra, né? Nessa onda meio doida de celta, som celta, né? Casou bem, hein? Casou bem. Né, cara? Mas, assim, eu acho legal, Dalan. Poxa, e o pessoal entrar nesse site, que é? www... Ó, o pessoal que tá assistindo aí, passa o site pra gente aí, pra gente passar pra galera, que eu vou colocar depois na descrição, para o pessoal de banda entrar e saber mais a respeito, cara. Assim. Mas fica tranquilo. Pessoal, vocês entram depois na descrição, eu vou colocar o link na descrição deste vídeo, vai estar lá o link da descrição desse vídeo da associação, tá? Da Associação Cultural de Rock. www.acrock.com.br. Puta, facinho. Pronto, show de bola. AC Rock. Que maravilha. E o evento, né, que seria o tributo, a gente vai estar esperando a data aí, né? Vamos esperar essa data aí, Dalan, você fala com a gente. Provavelmente a gente vai fazer um no Instituto Cultural Bolívar. Tá. Que é mais certeza que acontece. Né? Porque a gente está dependendo aí de alguma coisa de órgão público que vai pintar. Não, com certeza, com certeza. Que aí, assim, pro tributo foi convidada a família do Lúcio, o irmão, o filho. Que legal, né? legal. Pra participar com a gente e tal. Legal. E me fala, eu tô vendo que essa camiseta aí, porque é projeto novo? Isso aqui... Diaba 4? Sei lá, por acaso, né? Coisas estão vindo aí. O Diaba 4 é um projeto musical que a gente tá desenvolvendo. Vamos entrar no processo de gravação agora. Que legal. Que é trio, quarteto, o que é? Power trio com vocal. Eu gosto de Power Trio, aí sim. E vamos ver. Logo mais estamos por aí. Está em fase de desenvolvimento, né? Isso é legal. Quando sair, você me chama. Pô, Dalan, a gente está quase chegando nos finalmente, mas antes eu quero aproveitar o ensejo, tá? E que isso fique registrado ao vivo. Uma coisa até que eu falei com você em off aqui, eu quero a rádio, né? Eu e a rádio a gente quer estar mais atuantes. Porque a gente tem a rádio, tem a TV, né? Sim. A TV também tá legal, que é um espaço legal até para as bandas enviarem os seus clipes. Às vezes o cara faz o videoclipe, põe, né? Pois é. E a gente tem uma emissora. Fica só no canalzinho do YouTube e acabou. A gente tem uma emissora de TV que é como se fosse o Pluto TV, né? Tem um canal 97 e o cara leva, a gente põe. Não paga nada, tá? E é isso. E vamos combinar. Sem jabá. Graças, pelo amor de Deus. Então eu quero combinar com você, cara, de a rádio ser mais atuante com a associação, né? Você já havia me convidado para fazer parte, né? Mas a gente também, acho que na correria do dia a dia, a gente, né? E também estamos voltando daquela época, que foi uma época... Isso, exatamente. Ver a pandemia e tudo mais, a pandemia, né, ela pegou e distanciou um pouco essas relações. E parece que as pessoas, muitas dessas pessoas se acostumaram com esse ambiente fechado, né, cara? Sim. De socializar novamente, parece que está com uma dificuldade, Nós estamos né? vivendo uma transição agora, né, Marcão? Que loucura! É muito louco. Que louco viver isso, bicho. Então eu quero sim a MKK, né? A gente quer ser ativa aí com vocês aí, com certeza. Legal. Precisar da gente, não só para divulgação, tem umas ideias legais aí, ainda mais por causa da TV. Pode contar comigo, meu irmão. Legal. Toda a associação legal. Aí, entendeu, cara? Legal. E tamo junto. Vai ser muito bacana aí. Bom nos velhos tempos, né, cara? Isso aí. Pô, Dalan, eu quero agradecer aí o seu carinho, agradecer toda a galera que tá aí com a gente. Para mim foi uma satisfação. E quando eu falei lá no começo, volto a falar. Eu tô trazendo não só o Dalan, como eu trouxe o Luiz Domingos, vou trazer outras pessoas, que são pessoas, vocês, cara. Eu era moleque, marcaram minha época, fizemos uma amizade, entendeu? Fizemos um movimento. Entendeu? De certa forma, fizemos um movimento. Fizemos um movimento. Então, cara, isso para mim é muito importante. Hoje eu fico muito feliz, cara. Eu, com 55 anos, poder rever essas pessoas, né, cara?
e a gente poder olhar, se abraçar, pós uma pandemia, então, Sim, sim. né, nem se fala. Então é uma forma até de rememorar, né, comemorar novamente aí a parada e deixar aí esse legado aí pra galera saber mais a respeito, né, do que foi, do que vai ser, do que vem. Nós sempre vivendo aqui o presente, né, e quero sempre agradecer aí você aí pela amizade e agradecer por você também ter essa ideia genial aí, né, na época com os seus brothers aí, fazer a Praça do Rock. Né? Ah, mas eu é que agradeço a MKK, em especial a você que sempre está do nosso lado. Tamo A junto. gente sempre Sim. tá aí se encontrando. E A gente perde o cabelo, mas continua. eu não posso falar mesmo. É. Mas e eu agradeço até essa futura parceria Sim. com a CR que possa acontecer. Vamos. Você Tem tudo a ver, sim, né, Marcão? né? Não, você já havia me convidado até para fazer parte, tudo. Mas aí foi aquilo que você falou, né? Aí veio a pandemia. Teve essas aquele coisas. hiato. É, aquele hiato aí. Hiato Né? de 2 anos e Sim, pouco. sim. Ainda estamos em fase de Mas estamos saindo dessa. positividade, né? E vamos que vamos, né, cara? Tudo vai dar certo. Pô, Dano, eu quero agradecer novamente, tamo junto. A gente vai se falar agora pra caramba, né? E espero que o pessoal tenha gostado. E lembrando, pessoal, a galera, principalmente a galera do rock and roll aí, compartilha aí esse vídeo pra galera toda, né? Não só pra relembrar lá atrás, mas também falar coisas que estão acontecendo. Isso que é bacana. A gente falou lá de coisa da velharia lá dos anos 80, mas estamos falando de coisas hoje em pleno, né, 2023. Tem sim, né, coisas acontecendo. O rock ainda existe. O rock existe, né, ainda existe, e tem coisas legais aí. Então, quanto mais, né, esse bolo aí, essa união de todos, fortalece mais, galera. Não é à toa que certos estilos musicais estão sempre em evidência porque eles são unidos, né? Sim. Como é o sertanejo, o pessoal fala, nossa, faz tanto, estão durando, porque os caras estão sempre inventando moda. Na hora que a coisa tá começando a cair, os caras, vamos inventar, vamos juntar todo mundo, aí não tira o ego, né? Porque o problema é que estraga tudo é a porcaria do ego, né, cara? O ego estraga tudo. Então é hora de juntar a galera mesmo e fortalecer isso. Então pode contar com a gente. Então, quero agradecer o carinho de todos. Lembrando que esse podcast vai estar aí para vocês assistirem, compartilhar. Curtam aí, né? Dê o seu joinha, né? Põe aí para obter as notificações no sininho, né? Compartilha, beleza? E outra coisa, depois ele vai virar, hoje mesmo já virá áudio pro Spotify, né? E também a gente vai estar divulgando depois nas redes sociais todas essas entrevistas do podcast vão estar passando, vão ter lá na nossa emissora de TV, na MKK TV, para mais de 197 países, galera. Então é bem bacana. Então vai dar para você assistir, porque o pessoal não assiste aí, TLC, assiste tantos canais, né? Hoje o cara paga lá, né, uma net, não sei o quê. Sim. É a mesma parada, só que vocês vão assistir o que você tá afim de ver, entendeu? Vai lá, vai ouvir rock and roll, vai ouvir programas filosóficos, né? Vamos usar pôr a cabeça para funcionar também, sim, entendeu? E eu quero desejar esse programa aí a toda a galera do rock and roll, agradecer, né? E tamo junto, beleza? Dalan, fomos, né? Então um abraço a todos aí, até o próximo segunda-feira, sempre às 5 da tarde, semana que vem. A gente tem aqui semana que vem, para não fugir a memória, se eu não me engano, não posso falhar, porque já tem bastante gente marcada aqui. Semana que vem é um baixista aqui, hein, cara? Mais um baixista. É o Zaganin, Fábio Zaganin. Fábio Zaganin, é ele mesmo. Vai vir muita gente vai passar aqui e a gente vai estar contando altas histórias. A ideia é essa. Beleza, galera? Então, dá essa força, compartilha, põe aí pra torar a parada e tamo junto. Valeu, Dalan. Valeu, Marcão. Obrigado. Então, Sampa Clipe com vocês e sempre também aí pela MKK Web Rádio. Tchau, tchau. Fomos. Só no Batman, hein? Legal.